Definido e escalado com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique Hugo, Ranieri, Fausto Vera, Rodrigo Garro, Wesley Romero e Yuri Alberto. Lembrando que quem fica no banco de reservas é o auxiliar Bruno Lazzaroni, o auxiliar do Antônio Oliveira. Já o time do Nacional também escalado com Antônio Silva no gol, Blasi, Cláudio Nunes, Orreda e Rivas, Juan Alfaro, Cáceres e Santa Cruz, Gaona, Arévalo e Thiago Cabadeiro. Apita o jogo, John Ospina da Colômbia, o árbitro de vídeo será o Adir Acunha, também da Colômbia. Corinthians e Nacional do Paraguai, já às 7 da noite, a bola rola na Neoquímica Arena, esta ficha técnica do jogo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h54. Quando falamos de Volkswagen, é claro que precisamos mencionar a Germânica Volkswagen, uma marca do grupo Germânica gigante no interior de São Paulo, com mais de 52 anos de tradição e excelentes opções, como sedãs, hatches, SUVs e picapes. A Germânica Volkswagen possui um portfólio enorme, grande o suficiente para encontrar a opção que mais adequa a você e ao seu bolso. E neste mês, ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu tão sonhado Volks 0 km. Nivus Highline com bônus de até 12 mil, taxa zero, além de entrada e saldo em 24 vezes. T-Cross com bônus de até 22 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Taos, a partir de R$ 172.280. Aproveite porque os preços estão baixos e as ofertas são por tempo limitado, você ouviu? Ofertas por tempo limitado. Vá até a loja Germânica mais próxima. E aí você pode também, se quiser, acessar para saber mais germanicaveículos.com.br. Teste, comprove e compare e comprove, porque um Volks, você vai saber, vale mais na Germânica Volkswagen. Bandeirantes! E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata. Começo com você, Gleger. Atenção, Leila Pereira não deve contratar um substituto para o Hendrick no Palmeiras e explica o motivo. Abre aspas. Não pensamos em reposição. O Dudu está voltando. O Bruno Rodrigues também. Meninos promissores da base. Estamos sempre atentos ao mercado, mas não queremos criar expectativa do torcedor. Fecha aspas. Você concorda com a alta mandatária do Verdão? Concordo 100%. E você, Tigrão, o que você acha do tema?
Concordo, tem que aguardar um pouquinho agora, não adianta sair fazendo loucura. E você, CH, qual é a sua opinião? Concordo. CH, continuo com você. Na sua opinião, qual a melhor seleção? Do Campeonato Paulista ou do Campeonato Carioca? Do Campeonato Carioca. E para você, Tigrão? Campeonato Paulista. E para você, Gleger Zorzin? Campeonato Paulista. A partir da diminuição de acessos no Paulistão de 4 times para 2 em 2016, qual a equipe que mais chegou em semifinais e não conquistou o acesso? Começo com você, Tigrão. Não sei. E você, CH? Não tenho a mínima ideia. E você, Gleger? Que chegou em finais e não conquistou o título? Sim. Corinthians. Não, é Série A2, né, no Campeonato Paulista. Ah, é Série A2? Sim. Ah, eu não entendi, desculpa. Chegou e não conquistou o acesso. 15 de Piracicaba. Acertou, Gleger. 4 vezes 15 de Piracicaba chegou à semifinal e não subiu. Abraço pro Gleger, pro CH e também para o Tigrão. Valeu! Final de programa, na sequência vem aí Corinthians e Nacional. Quem está na narração hoje? Ulisses Costa, ele vem aí rasgando a lata. Valeu, gente, abraço, tchau! Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição, torrate esportivo no Brasil. E domina para ser jogando, tenta o toque de bola, time do Corinthians, a abertura vem pro toque com o Félix Torres. Ele tenta o levando para o Yuri Alberto tenta a casquinha, não consegue. É na volta pelo campo de defesa, aperta o time corintiano, tenta descer. Yuri Alberto domina, abriu para a direita, soltou para Romero prende para a ponta direita no campo de ataque para Fagner domina na intermediária, gira, jogada para Garro volta novamente o toque de bola. Abre para Fausto Vera, que volta para Félix. Ele domina para o time do Corinthians, sai jogando pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola para a ponta, abriu para Wesley balança em frente à marcação no primeiro, vem para o break, dá o tapa na bola, tentou partir novamente pelo setor de esquerda, 1-2 na marcação, rolou boa jogada no comando de ataque, aperta o time do Corinthians, Garro vem para brigar, recupera para o time corintiano, vai sair jogando pelo seu campo de defesa para Félix Torres, abriu na direita, é boa a bola para Fagner, abriu o compasso, tentou o drible em cima do zagueiro, vem no carrinho, vem Gustavo Cavadeiro, ele põe para fora em lateral para o time do Corinthians bater, lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, para foi solta à frente do comando de ataque, desce o time do Corinthians, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina no campo de defesa, prende o lance contigo na intermediária, lançamento vem para Fagner, mais alto, o zagueiro sobe de cabeça, corta, tira, recolhe o time corintiano para ser jogando, aperta na marcação, Garro tem Fagner, tentou toque de bola, explode em cima do Gustavo Cavadeiro, a bola vai embora para a linha de fundo, escanteio direita para a equipe do Corinthians bater. O primeiro escanteio do jogo, o Corinthians ganha a bola pelo lado direito de campo, Rodrigo Garro e Fagner já tomam distância para a cobrança pelo lado direito, Ulisses. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de direita no campo de ataque, Fagner e Garro para a cobrança de escanteio para o Timão, você ligado no microfone, Bandeirantes vai para a bola, partiu para a bola, levantou Fagner, na boca do gol, Félix tentou em cima do
zagueiro tocou na mão, pediu o pênalti, Romero, o árbitro mandou seguir. A bola volta com o time do Corinthians. Fagner vai entrar às costas da zaga. Lançamento viria para ele, sobe o zagueiro, corta para dentro da área. O toque de cabeça, goleiro bateu. Opa, do Yuri Alberto pegou. Antony Silva faz a defesa no segundo toque. E o grande detalhe é que o time do Nacional acaba entregando a bola praticamente de graça. Depois de um cabeceio para o Gustavo Henrique, 1,96 m. Sobe Antony Silva, salva meio atrapalhado. E sai jogando, tenta descer novamente. O time tenta o toque para o time do Nacional, não consegue. Volta Félix para tirar de cabeça, afasta o perigo na dividida com o Thiago Cabadiro. Cabadiro fica caído, Félix também. Tá parado o jogo, bola no chão para o Timão bater do seu campo de defesa. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. @Estrela Bet no Instagram. Aqui vem para o toque de para sai jogando o time do Corinthians. Bola foi solta pelo setor de direito do campo de defesa. Domina, prende a jogada novamente. Gustavo Henrique prende para o Timão. Ele domina para Félix Torres, que prende para o seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A abertura vem pela direita do campo de ataque. Lançamento foi feito à frente no comando Garro, evita a saída. Ele faz o giro, tentou lançar à frente no comando de ataque no peito. Ganhou no toque de cabeça. Mas na sequência acabou a bola escapando do Hugo. Peito de pau, põe a bola tranquilo do gol. Sai Antony Silva para fazer a defesa. E é verdade que o cabeceio não é a especialidade do Hugo. Talvez nem um cruzamento, nem um chute, mas enfim, ele acaba perdendo a bola. Segue tudo igual, 0-0. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians, aperta na marcação, o time corintiano, recolhe pela direita, a bola tocada, vem para ganhar lateral. Ranieri toca na bola, bate no jogador do time do Nacional, sai o árbitro, tá dando lateral pro Nacional bater na marcação do Daniel Rivas. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta com o time do Corinthians, que está jogando pelo seu campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai para o toque de bola, Fausto Vera. Ele domina para Félix Torres, prende para o time corintiano, faz o break em cima da marcação, abriu para Fagner. Fagner domina para a direita, deu toque de bola para Garro. O Garro faz o giro da marcação, tentou o toque de bola para Yuri Alberto, cochilou, perdeu. A bola volta na zaga central com o Gustavo Henrique. Ele prende para o time do Corinthians, está jogando pelo setor de esquerda para Wesley. Wesley domina, Wesley pensante, Wesley driblador, tentou o drible, vem para tirar dali. Chega tocando na bola, vem para afastar. Thiago Cabadilho põe para fora, em lateral da esquerda para o time do Corinthians bater. Lateral cobrado, a bola volta para Wesley, que prende para Hugo no campo de defesa. Ele já prende a jogada, tenta sair para o jogo. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. E vem Timão, lançamento foi feito à frente, Garro tentou toque para Romero, muito forte. Tranquilo do gol, Antony Silva sai para fazer a defesa. E a intenção era o Romero e também tinha opção com o Yuri Alberto. Ele não acerta nenhum dos dois, fica com o Antony Silva tranquilamente, Ulisses. A bola já volta no toque de bola. Antony Silva vai ser jogando para o time do Nacional. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ele liga a jogada, tentou o toque de bola, vem para tocar da bola, tenta Gargarro, não consegue, no bate, rebate, bola volta à esquerda com o Gustavo Cabadilho. Cabadilho tenta a finta, não passa, novamente domina o time do Corinthians. Já tenta descer, vem pro drible, Garro, o árbitro tá parando. Tá dando apenas lateral para a equipe do Nacional, lateral. Lateral pelo lado esquerdo de campo. Isso porque o Garro até pediu um toquinho ali por baixo no próprio lado esquerdo de campo. Só que a arbitragem não dá falta a favor da arremesso lateral para o time do Nacional. Lateral foi cobrado, a bola volta para Romero de primeira, liga para Garro. Tem o Wesley partindo, meteu errado para o Yuri Alberto, era para o Wesley livre na esquerda. Já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola para ser jogando o time do Nacional do Paraguai. Põe a bola para fora, lateral para o Timão bater pela direita no campo de ataque. No futebol é gol do Sicredi, é show. O patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta. Sicredi, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, sai jogando o time do Corinthians pelo seu campo de defesa. A abertura vem do toque de bola, continua na intermediária com Gustavo Henrique. Ele prende para Félix Torres, domina para o time corintiano, para o ser jogando, tem Fagner aberto pela direita, Félix Torres prefere voltar a jogar, a volta no toque de bola para Fausto Vera. Fausto Vera domina para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor do esquerdo, enfia o lance à frente do comando de ataque para Wesley. Wesley balança, vai para a finta, dá o tapa na bola, tentou partir para o comando de ataque, ficou no chão, o árbitro mandou seguir. É bola, campo de defesa da direita novamente, aperta o time do Corinthians no bate, rebate, a bola foi embora. Tocou Wesley, põe para a linha de fundo, escanteio, não tiro de meta assim para o time do Nacional bater. E o Álvaro dominou a bola pelo lado direito, setor de defesa, o Wesley chegou no carrinho para ganhar essa bola. Tiro de meta por enquanto, 0-0. Na hora
Hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador. Escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu, torcedor brasileiro. A bola volta no toque para ser jogando o time do Nacional. Se posiciona, Antônio Silva vem para bater a bola à frente do comando de ataque. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Antônio Silva bateu, partiu, tentou levantamento à frente, bola quica, sobe de cabeça no peito. Mata Félix, recolhe no campo de defesa, sai jogando novamente. Félix Torres prende para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de esquerda para Hugo. Hugo prendeu para Wesley. Wesley vem para o toque de bola para Fausto Vera. Fausto Vera domina para o time do Corinthians. Volta a jogada na zaga central. Recomeça o time corintiano. Tentou levantamento à frente. Ranieri. Ele tenta o toque de bola. Voltou para Félix. Félix para Fagner. Fagner domina. Vem novamente para o toque de bola de Félix. Ele tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Vai para o toque. Garro tentou buscar a jogada do comando de ataque. Não consegue. Ela quica na intermediária. Volta para Fausto Vera. Bate no peito. Faz o drible. Recolhe a jogada. Prende pelo seu campo de defesa. Tenta ser jogando no campo de defesa. Vitor Baldi ligado no microfone Bandeirantes. Já domina no campo de ataque. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe domina pelo seu campo de defesa. Vem para finta em cima da marcação no primeiro. Grande Vitor Baldi. Toda a rapaziada curtindo o sonsaço Bandeirantes. Já domina no campo de ataque. Vem para finta o time do Corinthians. Lançamento para Garro errado. Aperta na marcação. Tentou ganhar. Hugo não consegue. Volta. Tenta ser jogando o time do Nacional. O time do Nacional do Paraguai domina pelo setor de direito do campo de ataque. Vem por baixo. Fausto Vera dá carrinho. Põe para fora. Tá parado o jogo lateral para o time do Nacional. Bater pela direita. Um raro momento de Fausto Vera, o melhor estilo argentino. Carrinho por baixo, ganha essa bola lateral para o Nacional. É o futebol da Bandeirantes para você. Alô, Vinícius Lúcio, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência aqui na Neoquímica. Van grande Vinícius Lúcio. A bola volta no toque, ele vai tentar descer o time do Corinthians. Yuri Alberto vem para brigar. Ele aperta pro Corinthians, tentou ganhar, perde o lance. A bola volta com o time do Nacional. Já domina do campo de defesa com Nunes. Nunes prende a jogada, recolhe pelo seu campo de defesa. Vai ser jogando no campo de retaguarda. Gente, olha só, com qualidade Steel, com a qualidade Steel. Conte com ela para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel Brasil. A bola volta no toque, ele vai tentando descer pelo setor de esquerda. Tá saindo a bola para a linha de lado. Lateral, direita, defesa para o time do Corinthians. Bater manual para o Timão cobrar. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata Brasil. A bola já volta no toque, ele vai contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação. Já domina do campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta o toque de bola novamente. O time do Corinthians para sair jogando. Recolheu pelo seu campo de retaguarda. O time do Corinthians já prende no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de retaguarda. Vai para frente em cima da marcação. Domina, tenta o drible. O árbitro para. Marcou a falta no Wesley. Falta pelo lado esquerdo de campo. Wesley sempre chamando a responsabilidade, mas também cobrado pelos seus companheiros para tocar a bola. Segue tudo igual 0-0. A bola volta para Garro. Garro domina, abriu para Fagner pela direita do campo de ataque. Fagner domina para o time do Corinthians, vem para a finta. Tenta o drible, abriu o compasso, cruzou no boca do gol. E o Roberto penetrou, tirou dali Nunes. A bola volta em lateral para o Timão bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians bater. Fagner bate. A bola volta para Fausto Vera, domina para o time do Corinthians. É um ataque contra a defesa. Cássio não fez uma defesa no jogo, ainda 11 minutos quase de bola rolando o primeiro tempo. Já domina do campo de defesa. Fausto Vera está jogando para o time corintiano. Ele prende para Félix no campo de retaguarda. Já abre a jogada pelo meio de campo. Chutou no toque de bola de Hugo. Hugo domina novamente. Volta no toque com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para Félix. Félix domina para Fausto Vera. Fausto Vera prende para o time do Corinthians. Levanta para Fagner. Já vai passar pelo setor de direita. Ninguém aparece. Ele prefere voltar a jogada com Ranieri. Ranieri prende o lance. Abriu para Félix. Tenta o toque de bola. Félix Torres para o time do Corinthians. Ele tentou partir. Voltou a jogada pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Tenta descer o time corintiano. A abertura foi feita à frente. Vai para o toque de bola. Wesley escapa da marcação no primeiro. Tem aberto Fagner pelo setor de direita, lança a jogada curtinha para Romero, enfiou a bola, seria para Yuri Alberto, chega o zagueiro, corta, tira o perigo, a bola quica no setor intermediário, aperta Romero, ganhou, o árbitro para, houve o choque de cabeça, o Wesley está caindo. E foi com o argentino Juan Alfaro e o Wesley acabaram se chocando de cabeça e a reação do Wesley é desesperadora, inclusive o Juan Alfaro, que é um atleta que chegou ao Nacional no ano passado, nessa temporada 14 partidas, 3 gols marcados. O Wesley sendo atendido nesse momento, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 11 jogadas, primeiro tempo de jogo, Copa Sul-Americana, segunda rodada, fase de grupos. 0 Corinthians, 0 Nacional do Paraguai. Na Bandeirantes falam Pretzel e Ronaldo. Olha, o Nacional é o lanterna do Campeonato Paraguaio e faz um jogo de retranca. Todo mundo marca, todo mundo fecha espaço e o Corinthians está enfrentando um pouquinho de dificuldade.
O Garro tenta abrir espaço pelo meio e serviu os homens da frente. E o Hugo e o Fagner viraram ponteiros. Então você sai com os dois zagueiros, Gustavo Henrique e Torres, e mais o Ranieri que vai lá atrás. E o Nacional se fecha. Por enquanto, um jogo bem igual, com mais posse de bola do Corinthians, Ronaldo. É verdade, o Fagner também se apresentando muito bem, dando uma opção aqui nessa passagem, quando o Garro está com a bola no pé. A verdade é que o Ranieri também está fazendo esse leque no meio de campo com 12 minutos. Já pelo menos fez o Fausto Vera se arrastar para tentar pegar o adversário. Eu acho que o Corinthians começa bem e de uma forma diferente, né? Pelo menos atacando o adversário, viu, Liz? Aqui parado o jogo, é bola para o time do Nacional que está jogando. Já domina, prende pelo seu campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recomeça novamente o time do Nacional, lançamento à frente, afasta a zaga corintiana. Ela volta para Romero, tentou matar no peito, não ganhou. A bola volta com o time do Nacional, já domina para o setor de esquerda, campo de ataque. Gustavo Cabadilho domina, ele leva para a linha de fundo, tentou o cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. Ela corre, Garro vem para a marcação, aperta, tenta recuperar para o time do Corinthians. Lançamento vem para o comando de ataque, Garro aperta. Vem para chegar o time corintiano, Pranceiro jogando pelo seu campo de defesa. Bola tocada, mas o árbitro para. Tá no chão, tá parado o jogo. Tá marcada a falta na direita, campo de ataque para o time do Nacional bater. Isso porque o Gaona, pelo lado direito de campo, tentava escapar da marcação do Gustavo Henrique. Zagueirão corintiano faz a falta. Falta perigosa para o Nacional, lado direito de campo, linha de fundo. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já, solte o grito de gol. Aqui tá parado o jogo, falta para o time do Nacional que chega pela primeira vez ao gol do Corinthians agora, hein, Ramiro? É verdade, pressão do Corinthians, aliás, até em escanteios apenas um na partida. Uma falta perigosa para o Nacional pelo lado direito de campo. Já estão por lá Mesa e também o Álvaro muito próximos dessa cobrança. É o futebol da Bandeirantes, levantamento à frente, vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. Chute muito fraco pelo lado esquerdo de campo, aliás, direito de campo, numa tentativa da equipe do Nacional. Ela se perde pela linha de fundo, tiro de meta, Cássio na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o Sonsaço Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você está ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola volta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina a balança em frente à marcação no primeiro recorde. O time do Corinthians vem com Fausto Vera. Ele prende a jogada, toma a pancada, volta na sua zaga central do Biru. É com Gustavo Henrique que já está jogando pelo seu campo de defesa. Prende o lance Gustavo Henrique. Já domina pelo seu campo de retaguarda, abriu da direita para Fagner, Fagner gira para Yuri Alberto de primeira, abriu para Fausto Vera já prendeu pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, já domina, vem para o toque de bola, recolheu, empurra a jogada, domina o Wesley, vai para a finta, 1-2 da marcação, adianta demais, perde, ganha, no bate, rebate, a bola volta para o Wesley, ele domina para o time do Corinthians, tenta o drible pelo setor de esquerda, vai para a finta, balançou, cruzou na boca do gol, bola desvia, na direita, Alfaro toca na bola, vem para a liga de fundo, tá marcado, escanteio para o time do Corinthians bater. Quem estava em cima dele é o argentino Blasi, que corta esta bola. Rodrigo Garro e o Wesley já tomam distância para a cobrança pelo lado esquerdo de campo, segundo escanteio do jogo. E vem para a cobrança de escanteio o time do Corinthians pelo setor de esquerdo. Wesley vem para a cobrança, Garro também é pelo setor de esquerda, sempre dois homens na cobrança de escanteio do time do Corinthians, tanto na direita na esquerda. Wesley passou, Garro partiu, levantou no gol, toque de cabeça do Ranieri, vai por sobre o gol. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Nacional bater. 1,80 m, esse não é o forte do Ranieri, sobe de cabeça, bola para fora, tiro de meta. Futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando, 16 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana, primeira fase. Fase de grupos da Sul-Americana continua para você. Corinthians 0-0 também para a equipe do Nacional do Paraguai. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Marcela. Na disputa pelo terceiro lugar da She Believes Cup, Brasil e Japão empataram por 1-1 no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis, com 3 defesas da goleira brasileira Lorena e três cobranças convertidas da seleção brasileira. O Brasil conquista a terceira posição no campeonato. É o
o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O jogo tá parado, lateral para os homens. Tá parado pelo lado esquerdo de campo. O detalhe é o seguinte, um desses jogadores aí da equipe do Nacional também já atuou no Brasil. Cáceres foi jogador em 2022 do Sport Recife. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Corinthians para, foi solta pelo setor de esquerda, cá para ataque, para Hugo não alcança, impressionante, cara. O Hugo não consegue cabecear, me desculpem, ele não consegue matar a bola no peito, ele não consegue passar, ele não consegue dominar, ele não tem velocidade, ele é um cara que para a bola, que nem ele parou a bola agora na velocidade, a bola continuou rolando e ele passou da bola e a bola saiu para a linha de lado. Eu não sei, cara, o que esse técnico português vê nesse cara. Vai colocar o Bidu. Não, joga com 10. Vai colocar o Bidu. A gente aqui no scout, né, desse jogo, a gente achou que até que ele poderia estar com o Caetano ali naquela posição, né? E eu acho que ele tem que pensar nisso pro segundo tempo. Então o Mateuzinho pode entrar ali, sem nenhum problema. O Caetano tá fora do banco hoje, né? Tá lá. Porque vai embora também ou não? Ainda não tem proposta, mas é uma possibilidade. Ih, quando você fala isso, hein? Aliás, ele tem sido pouco aproveitado pela comissão técnica do Antônio Oliveira, apesar do início do ano, antes da chegada da possibilidade do Gustavo Henrique atuar, ele estava sendo titular. Mas nos últimos jogos não teve nenhuma oportunidade o Caetano, atleta de 24 anos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Novamente o time do Nacional para ser jogando em lateral. Lateral para o time do Nacional. Bater você ligado na Bandeirantes. Todo dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A Estrela Bet no Instagram e aproveite a Estrela Bet. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Domina novamente no campo de defesa. O time do Corinthians para ser jogando. A bola volta no toque de bola contigo com Fausto Vera. Fausto Vera já domina pelo seu campo de retaguarda. Ele tem um toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu pelo setor de direita. Na direita tem posse de bola contigo novamente pelo setor intermediário. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Cruzamento vem na área. Subiu de cabeça para tirar Brian Blaise. Ele que corta, tira a bola. Volta no toque de bola. Hugo. Ele consegue uma finta. Domina para o time do Corinthians. Abre para o setor de esquerda do campo de ataque. Já vai para o drible. Tenta o toque de bola. Prefere voltar a jogar na volta contigo no setor intermediário. Já recolhe o time do Corinthians. Tenta descer da sua zaga central. Vem com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prendeu para Félix. Félix prende pelo setor de direita. Ele vem para o drible em cima da marcação. No primeiro tentou o toque para Garro. Garro domina. Abre a jogada do comando de ataque. Fausto Vera. Exigido. Toca na bola. Abertura vem pelo setor de esquerda para Wesley. Wesley domina para o time do Corinthians. Vai para a finta da marcação. Balançou, cortou, levou. Linha de fundo. Tentou cruzado. Vem por baixo para tirar dali. Álvaro. Ele vem para curtir o perigo. Tira dali. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Domina o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de direito do campo da retaguarda. Vai para o toque de bola, time corintiano. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola. Domina o time corintiano com Wesley. Ele prendeu, balançou, soltou, jogada para Garro. Garro domina, passa na bola, devolve para Wesley. Wesley prende ainda pelo setor de esquerda do seu campo de defesa. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Levanta a jogada, busca pela direita, abriu para Félix Torres, que empurra para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians, vem para a direita do campo de ataque. Abriu o compasso, vai para o cruzado, fechar a porta. Tem Félix Torres, deu para ele. Félix Torres dominou, puxou perto da direita, deu para Garro, para Félix. Pode girar para Fausto Vera, enfiou. Boa bola para Ranieri. Ranieri domina para o time do Corinthians, voltou para Fagner pela direita. Fagner domina para o time corintiano, ameaçou o cruzamento, prende a jogada, lançou para dentro da área, mais para o goleiro. Antônio Silva sai para pegar. Detalhe que uma jogada contribuída pelo lado direito de campo e o Fausto Vera, por diversas vezes, não consegue tocar para frente, só toca para trás. Fausto Vera não ganha a bola, a equipe do Corinthians fica tranquilo pro Antônio Silva. É bola do campo de defesa, Antônio Silva repõe a bola em jogo para você ligado na Bandeirantes. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Garro ganhou, ligou para Wesley na ponta esquerda, campo de ataque, dominou o timão, prendeu o Garro, balança para Wesley, Wesley domina, tem Garro, entrada da área, deu boa bola para Fausto Vera, bateu pro gol, é para Romero, girou, bateu!
Jogada do Garro pro Wesley. Wesley ganhou, devolveu no meio pra Garro. Garro rolou a jogada pra Wesley. Wesley levou na linha lateral da grande área, deu para trás. O cruzamento, Fausto Vera bateu e errou. A bola sobrou pro Romero, porque o chute do Fausto Vera foi ruim. O Romero dominou, ergueu a cabeça, meteu forte, rasteiro da direita. Ele bate no bico da pequena área na direita, enfia o pé na bola, ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha, direita da rede, morre no fundo do gol. Uma paulada do Romero na diagonal. Corinthians abre o placar do jogo. A 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Corinthians 1-0 pro time do Nacional. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Romero, que você proporciona à fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo o seu design, Ramiro. Xingado, ameaçado, mas nunca amedrontado. Romero iguala Roger Guedes como o maior artilheiro da Neoquímica Arena com 31 gols. Mesmo que numa jogada sem querer, ao estilo Corinthians. Pode contar, é bem verdade, com um pouco da sorte, porque Fausto Vera, ao melhor estilo Fausto Vera, não foi tocar, foi chutar. Todo desengolçado, ela sobra para o Romero, artilheiro do Corinthians da temporada com 8 gols e artilheiro da Neoquímica Arena. Renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Ronaldo Timão abre o placar 1-0. Fausto Vera errou o chute e acabou errando o chute, acertando o passe. Ronaldo Pretzel. Na verdade, o Corinthians merecia esse gol pelo toque rápido dessa transição que está tendo. Propriamente o Fagner também chegando mais à área. O Corinthians pressiona, o Corinthians coloca o seu adversário para pensar também na marcação, porque gira muito essa bola. E no erro do chute do Fausto, acaba caindo no pé do cara que sempre fez a diferença dentro da arena aqui. Está com o seu nome já cravado aqui, porque ele procura o jogo, ele não se esconde, ele vai para cima, ele abre os espaços, né? Ainda bem que essa bola caiu no pé dele, viu, Luiz Costa? É verdade. Pretzel, Romero, sempre Romero, Pretzel. Sempre ele, um grande finalizador, né? Tá em alta o Romero, mesmo que contra o Racing tenha saído no banco de reservas. E o Vera, por linhas tortas, acabou ajudando finalmente, né? Então a estrela do técnico Antônio Oliveira, que escalou um cara que a gente não concorda, mas que ele tenha participado do gol. Melhor momento do Corinthians no jogo, 1-0, Ulisses. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. O comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Está na sua vida, Brasil. Se tá na sua vida, tá no Tenda, torcedor brasileiro. Você tá ligado no futebol. A Bandeirantes com você. E do meio do campo de defesa tenta descer novamente o time do Nacional. Não consegue a bola. Fausto Vera que se abre no campo de ataque. Garro tentou o toque de bola. Ouviu o toque na mão. Tá parado o jogo. Pegaram o Garro. Tá parado o jogo. Falta na esquerda. Campo de ataque para o Corinthians bater. E foi pelo lado esquerdo de campo. O Blas e a Argentina acaba deixando de fato o toque de mão por lá. Vem o Corinthians. Lado esquerdo de campo. Garro toma a distância para a cobrança. E o Garro até aqui também é um motorzinho. É o motorzinho, o motorzinho da equipe do Corinthians aqui é o Garro, ele tá na direita, tá na esquerda, hora fazendo a transição com o Wesley, hora fazendo a transição aqui também com o Fagner. Então esse menino, nos olhos da torcida aqui, tá caindo na graça já também, porque a movimentação é tudo pro camisa 10, Ulisses. A bola volta com o time do Corinthians com o Wesley. Ganhou, cruzou, viu o desvio do gol, sai para fazer a defesa Silvio, o goleiro do time do Nacional. Que coisa, hein, Pretzel? Verdade, é um bom jogador o Rodrigo Garro, já mostrou qualidades, mas não pode ser o único no meio de campo, né? Tudo tem que passar por ele. Contra o Racing do Uruguai, os caras bateram muito nele. E ele sentiu porque era um rodízio, cada um batendo de um lado, e a arbitragem deixou. Hoje ele está mais solto, está conseguindo se desmarcar melhor e servindo os companheiros. Corinthians ganha com correção 1-0 e tem que ganhar hoje, porque a situação com o Argentino Júnior no momento está empatando com o Racing 0-0, está dando tudo certo, Ulisses. No futebol é gol do Sicredi, é show, patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. A bola volta, campo de defesa para ser jogando. É bola no campo de retaguarda. Quem, onde Argentino Júnior está jogando melhor que o Racing ou não? 0-0. Tá vendo aí? Parelho, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você. Maurício tá ligado no futebol da Bandeirantes. Forte abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado, torcedor brasileiro. Grande Maurício. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente do setor intermediário. Já prende o lance pelo setor de direita, tenta descer novamente. O time do Corinthians está parado, o jogo está marcado lateral. Lateral para o time corintiano, batendo pelo setor de direita no campo de ataque. Vem Fagner, ele protege, tenta ser jogando, já recolhe a jogada curtinha pelo seu campo de defesa. Domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, abertura, vem para o Hugo.
Hugo já domina para o time corintiano. Ele tenta a finta em cima da marcação, faz o break, volta a jogar para Fausto Vera. Começa para o time do Corinthians, abriu para a direita. Canta fiel torcida corintiana e gente chegando, ó. Estamos com 27 minutos, muita gente chegando ainda aqui na Neoquímica Arena. É o trânsito caótico de São Paulo, que é uma loucura, meu amigo. A bola já volta do toque de bola para cima para o jogo. Já domina, prende pelo seu campo de defesa. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, recolhe pelo seu campo de defesa. Tenta descer o time do Corinthians, vem com Félix. Ele prende o lance no campo de retaguarda para sair para o jogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina pelo campo de defesa, tenta ser jogando, vai pro toque de bola contigo novamente o time do Corinthians para ser pro jogo. Você está curtindo o Sonsaço Bandeirantes, a abertura vem com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique já domina pelo seu campo de defesa. Ele vem pro break, vai para quinta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu para Fagner pela direita, se fecha o time do Nacional. Nacional toma o gol, Pretzel, hein, Ronaldo? E não sai pro jogo de jeito nenhum, hein? Não sai, é limitado o time, né? Tá jogando dentro da sua característica. Vai forçar o Corinthians a algum erro. O time é fraquíssimo tecnicamente. Se o Corinthians forçar e jogar mais com o Wesley em cima do seu marcador, acho que tem condição, Ronaldo. Daqui a gente vê que estão bem compactados também. Por isso a demora de sair esse gol do Corinthians, que acaba envolvendo o próprio Garro se movimentando. Mas é uma equipe que tomou o gol, bem visto aí por você, Luiz Costa. Eles não tem buraco aí, tá todo mundo compactado aqui para cima do Corinthians. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Tem lateral a equipe do Nacional pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Nacional. Batendo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da Silva Sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Aqui está parado o jogo. Está marcado o lateral para a equipe do Nacional. Batendo pela direita do campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio ou radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tentou escapar, o time do Corinthians não consegue no campo de ataque, tranquilo. Tá paralisado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Nacional bater do campo de defesa. Que tenta subir pelo campo de ataque, aliás, pelo campo de defesa agora, em mais uma oportunidade. Mais uma tentativa com o argentino Blasi pelo lado direito de campo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Romero tenta o toque de bola, erra o toque, bola vem cruzada para a grande área, vai embora. Vai para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E aí o Romero quase entrega o ouro para o Gustavo Cabageiro, que chegava pelo lado direito de campo. A sorte do paraguaio é que ele bateu mal demais. Vem Cássio para a cobrança da bola. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque, ele para ser jogando, prende o lance no campo de defesa. O time do Corinthians está jogando com Félix, ele prende para Cássio. Cássio domina para o time corintiano, já prende no campo de defesa. O time do Nacional sobe um pouco a marcação e tenta pressionar o Corinthians no seu campo de defesa. Lançamento vem à frente, aperta novamente, tenta ganhar. Fausto Vera ganha. Ele tenta o toque de bola para o Wesley no peito, não consegue. Hugo vem para a marcação, aperta, tenta ganhar o lance. Domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, cá para ataque para o Wesley. Já ligou, boa jogada no comando de ataque. Vem Timão, Romero, balançou, dominou, escapou, tá na área, deu para trás. Yuri Alberto vai bater. O chute! Errou o chute, pegou mascado, linda jogada do Romero. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta aí. Num lance em que o Romero dribla dois marcadores da equipe do Nacional, era só o Yuri Alberto finalizar. Perna esquerda não é a boa, não sei nem se é a direita, mas bate errado o Yuri Alberto. 1-0 Timão. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN e no Star Plus. Assine já, solte o grito de gol. ESPN é no Star Plus. A bola volta do toque de para ser jogando novamente o time do argentino. Tem falta novamente o time do Nacional. Tá parado o jogo, falta pro Nacional do Paraguai. Bateu você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado, torcedor
torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque, ele para parceiro jogando. É futebol da Bandeirantes para você. Domina o Wesley, ele prende para o time corintiano, vem para finta, solta a jogada para Fausto Vera domina, Garro parte, abriu para o setor de direita, tem Romero aberto, enfiou para Romero domina para o time do Corinthians, tenta a finta em cima da marcação do primeiro, prendeu, empurra a jogada, tentou Fagner para Romero caiu, ganhou, abriu o compasso, cortou, ele balança, vai tentar a finta, voltou para Fagner na direita, cruzou na boca do gol, subiu o zagueiro, tirou, voltou para Fausto Vera, matou com dificuldade a bola, domina pelo campo de ataque, vai para a finta, abriu o Romero para Fagner para Fausto Vera, para recomeçar novamente no seu campo intermediário, ele já prende o lance no campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians para o Wesley, na esquerda, linha lateral da área, tá na área, o Wesley puxou, bateu perto da direita, pega o goleiro, segura Antony Silva no canto direito rasteiro. E o Wesley podia jogar essa bola na grande área, porque estavam chegando o Rodrigo Garro e também o próprio Yuri Alberto, mas ele prefere chutar com tranquilidade e defende o Antony Silva. A bola volta, Antony Silva para ser jogando para você, ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, todo dia de brilhar, ativar umas promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. A bola já volta, tenta o toque para ser jogando no time do Corinthians, 1-0 para o Timão. Você está curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe o time corintiano para ser jogando pelo seu campo da retaguarda, vai para o toque, para a direita, abre para Fagner domina, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Abriu para Garro volta a jogar a cotinha. É para Fausto Vera, que está jogando pelo seu campo de defesa. Ele já prendeu no seu campo de retaguarda para ser para o jogo. Domínio do campo de retaguarda. O time do Corinthians 1-0. O Timão 1-0 para o Timão. Sil renova a sua energia cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil. Se é Sil, pode confiar, torcedor brasileiro. Levantamento vem para o Yuri Alberto, mais para o goleiro. Antony Silva sai para fazer a defesa. E o passe foi do Garro, tentando fazer esse levantamento, mas estava ligado o Antony Silva, goleiro de 40 anos, 56 jogos pela seleção paraguaia. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem Corinthians, ganha a jogada, cotinha na intermediária, Wesley, enfiou para ele, Alberto na cara do gol, vai fazer, bateu, a bola vai entrando, vem para tirar, Nunes, ele mete o pé na bola, põe para a linha de fundo, escanteio, esquerda Corinthians. Num passe bem tramado pelo próprio Wesley, Yuri Alberto pelo lado esquerdo de campo, domina meio desengonçado, adianta demais a bola, e aí perde o timing, coloca para fora, escanteio, o terceiro do jogo. E na sequência o choque com o goleiro Antony Silva, hein? Isso, e recebe atendimento médico, ele acabou se chocando com o Antony Silva, mas já está tudo certo com o atleta do Nacional. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress Brasil. Já domina do campo de ataque, tem escanteio, o time do Corinthians. Garro vem para a cobrança pelo setor de esquerda, vem levantamento para dentro da grande área. Garro para bater o escanteio para o time corintiano. O árbitro chama a atenção dos jogadores. Tá parado o jogo, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E já vem Garro para a cobrança de escanteio. Vai a partir de perna esquerda da bola, vem levantamento para dentro da grande área, torcedor brasileiro. Garro na bola para bater o escanteio, bateu na bola, levantou na segunda trave, subiu de cabeça o toque de bola curtinho de Ranieri dentro da grande área, domina Fausto Vera, vem pro toque de bola, domina pro time do Corinthians, faz o giro, cruzou na segunda trave, Yuri Alberto subiu, sobrou de primeira, vai bater Félix Torres, furou! Mas o que é isso? Félix Torres ganhou jogada, Fagner cruzou, levantou na boca do gol do soco, o goleiro tirou, a bola voltou para Garro, fora da área, pode soltar na esquerda, é o que faz, abriu para Fausto Vera, ele prende na direita para Fagner, abre o compasso, vai para novo cruzado, levantou na boca do gol, tentou toque de cabeça, Gustavo Henrique, vai embora a bola. E aí o Yuri Alberto pediu um pênalti do Blase argentino na grande área, mas de fato a arbitragem não marca. Depois de uma pressão muito grande do Corinthians, e que furada deu Félix Torres. Ainda bem que é zagueiro, Ulisses. É zagueiro, mas jogador de futebol, né, cara? É verdade. Zagueiro de seleção, né? Dessa, seleção. hein, Ronaldo, hein, Pretzel? Ele é da seleção também, do time dele. A verdade é que chega aqui essa pressão, essa cobrança, a pressão que tem... O cara acaba sentindo um pouco, né? O próprio Yuri Alberto também, que acabou errando um lance que poderia ser o segundo gol. Agora vai ser checado aí o pênalti. Olha lá, tá pedindo pro goleiro demorar mais. Mas a verdade é que o Corinthians melhorou bastante depois do gol e começa a pressionar. E daqui a pouco sai o segundo, porque já era para ter saído o segundo gol já há muito tempo. Tira o Fausto Vera e põe o Paulinho. O Nacional não ataca, só se defende. O Fausto Vera, sabe, deu sorte no gol.
mas é um jogador que está sem função na partida. E o Corinthians está cruzando bola demais. Pode trabalhar um pouco mais pelo meio, alguém se aproximando do Garro. O Garro tem que fazer tudo sozinho, armar e chegar na frente. Dá para tocar 2-3 nesse time do Nacional, que é fraquíssimo. No futebol, meu gol do Sicredi é show, patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Bola fechou, o Yuri Alberto briga, tentou ganhar, voltou para Romero. Romero prende pelo seu campo intermediário. Wesley aberto pelo setor de esquerda. Ele vem para finta, canhou. Romero, o árbitro mandou, seguiu, parou. Ele para e marca a falta para o Corinthians bater. Porque eram 2 atletas da equipe do time do Nacional em cima do Romero que fizeram a falta. Entre eles, o Juan Álvaro, que para o jogo. Romero, que inclusive, além de se tornar o artilheiro da Neoquímica Arena, se tornou, ao lado de Paulo Guerreiro, o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. 54 gols marcados. E é falta para cartão aí, ele foi caçado por trás. Ele tá de cabeça erguida olhando pro goleiro e o cara pega ele por trás. E o juiz só deu a falta. Parado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians bater. Para você ligado na Bandeirantes, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Se posiciona para a cobrança de falta. Mas onde ele marcou a falta foi lá na frente, cara. Foi mesmo. Onde tá a barreira, a falta aconteceu. Foi mais à frente, a arbitragem acaba nem percebendo, acho que o próprio Corinthians também não. Romero e Rodrigo Garro tomam distância nessa bola. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do Corinthians bater, se posiciona no setor intermediário. Você ligado no microfone Bandeirantes, é falta para o Corinthians cobrar. Se posiciona Fausto Vera de longa distância também. É falta para o time do Corinthians bater. Romero na bola, Garro na bola. Aniele vem de mais atrás, falta para o time corintiano bater, pode sair jogada ensaiada. Se posiciona para a cobrança de falta, o árbitro autorizou. É falta para o time do Corinthians bater. Romero vem na bola, perto da direita em cima da barreira. A bola volta para Félix. O Félix errou de novo. Félix Torres errou de novo o chute, cara, ele furou. Que dificuldade, hein? Demais, ele erra o lance, dá o contra-ataque para a equipe do Nacional e Fagner corta essa bola de maneira limpa. Lateral para a equipe do Nacional, lado esquerdo de campo. Que coisa, Ronaldo Pretzel. E o pior de tudo isso não é ele espanar, o pior é ele sair correndo mais de 100 metros atrás do atacante, que ele fez a besteira aqui. Eu vou te falar, viu? Contra o Racing, ele fez o pior jogo dele pelo Corinthians. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br, confira. Onde tem agro, tem Steel. Romero tenta a garonância, vem para pressão. A bola está saindo para a linha de lado, vem para tocar da bola. Tira Brian. Ele põe para fora em lateral para aqui para o Corinthians bater pela direita do seu campo de defesa. Tá parado o jogo, tá marcado novamente lateral para o time corintiano bater. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu Brasil, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente. O time do Nacional não consegue. Fausto Vera veio do peito para Ranieri. Ranieri sai jogando no campo de defesa para Gustavo Henrique. Ele prende o lance pela direita, novamente abre na esquerda para Hugo. Hugo tenta o levantamento à frente, vem para o toque de bola. Ranieri briga, tenta ganhar novamente na vontade do Yuri Alberto, ganha lateral. Tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente para o time do Corinthians bater. Manual cobrado para o time corintiano pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de lateral, levantamento vai ser feito à frente para o comando de ataque. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda no campo de ataque. Amortecedor com qualidade, líder de suspensão, BHG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. A bola falta com o time corintiano. Já prendeu o Wesley, dominou Fagner, livre pela direita, lançamento vem, bate no zagueiro, voltou para Fagner. De primeira tem Yuri Alberto, ergueu a cabeça, cruzou na boca do gol, tira o zagueiro. Mergulha Nunes, põe para a linha de fundo, escanteio direita Corinthians. E o Garro pediu a bola na passagem, mas é bem verdade que os olhos do Fagner estavam voltados justamente para Yuri Alberto. Quarto escanteio do jogo, quarto a favor do Corinthians. Escanteio para o time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão ao vivo da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança. Garro pelo setor de direita, vai partir para a bola, partiu para a bola, bateu fechado no alto do soco. O goleiro vem para tirar Anthony. Lateral para o Corinthians bater da esquerda, campo de ataque. Acaba não conseguindo ter efetividade o Corinthians da cobrança no escanteio. Mais um lateral. Agora lado esquerdo de campo, Hugo vem para a cobrança.
O tempo não para, Bandeirantes marca. 41 minutos de bola rolando, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você, Corinthians tem 1, Nacional 0, vem pro jogo, o time corintiano, a bola foi solta, Fagner bateu, defesaça! Antônio Silva, o goleirão do time do Nacional, estica, toca na bola, ele entrando no ângulo esquerdo, seria um golaço do Fagner. Tá parado o jogo. Muito aplaudido pela torcida e pelos seus companheiros do banco de reservas, que estão no aquecimento neste momento. Fagner vem para a cobrança do escanteio. E vem para a cobrança de escanteio. Fagner na direita, partiu para a bola, bateu na primeira trave, bola desviada para dentro da área, afasta a zaga do Nacional. Tentava chegar para fazer o gol Gustavo Henrique. A bola falta com o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já dominando o campo de defesa para ser jogando, recolhe no campo de ataque o time corintiano. A abertura vem pelo setor intermediário. Obrigado, torcedor. Daqui a pouco tem intervalo, Bandeirantes. Vem ele, João Paulo Capelanes. Romero tenta o levantamento, sobe o zagueiro, corta, tira. A bola quica na intermediária, Romero vem pra cima, tentam ganhar a jogada, não conseguiu, voltou no toque de bola, Coutinho de Garro domina pro time do Corinthians, jogando no campo de defesa com Félix Torres, ele prende o lance pro time corintiano para ser jogando no seu campo de retaguarda. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Félix Torres domina, abre da esquerda, campo de ataque para Wesley, que pouco apareceu no jogo, ele lança pra Garro na direita, ergueu a cabeça, deu pra trás, tentou entrar, brigou, ganhou o Romero, perde o lance na bola dividida. A bola falta com o Félix Torres, que domina para o time Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Já domina, vem pro lance, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time corintiano pela direita, vem pro toque de bola curto na intermediária. Já prende o lance curtinho, Fausto Vera. Ele prende, domina, abre para Garro para Fausto Vera, para Félix. Félix já domina pelo seu campo de defesa. Dentro do levantamento à frente, faz o break, abre na direita, soltou para Garro domina. É para Romero. Romero já prende a jogada pelo seu campo de retaguarda, vai pro drible em cima da marcação no primeiro, prendeu o lance, enfiou o lance à frente, Fagner tentou, o domínio perdeu, a bola volta novamente com o time, tenta descer o time no toque de bola contigo do Nacional, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa com Cabadio, ele prende o lance, vai para o domínio, ergue a cabeça, não tem um toque de bola na esquerda, tem Gustavo Cabadio partindo, já partiu do comando de ataque, tentou chegar na marcação, Fausto Vera vai para cima, aperta para ganhar para o time do Corinthians, volta novamente, já recolhe pelo seu campo de ataque, aperta na marcação, o time corintiano, vem para o toque de bola, tentou ganhar, Fausto Vera não consegue na esquerda, balança na marcação, Daniel Rivas ganhou, a bola solta à frente, Fagner vem para fazer a falta. Ele dá um totozinho em cima do atacante da equipe do Nacional pelo lado esquerdo de campo, quando tentava avançar o Gustavo Cabageiro. Ele reclama bastante e aí na sequência a arbitragem acaba mostrando o cartão amarelo para o Fagner pelo lado direito de campo. O Romero toma um carrinho por trás, o Fagner vai no pé de ferro e toma um amarelo. Tem coisa que só o futebol, né? Aí é o currículo, né, Ronaldo? Mas se for assim o currículo, o Klaus tinha expulsado na final do campeonato pelo menos 2 jogadores, né? Parado o jogo, tá marcada a falta da esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E aí tá parado o jogo, tá marcado novamente escanteio. É falta para a equipe do Nacional bater. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes vem com você, torcedor brasileiro. É falta pelo setor mais dois. Da campo de ataque, se posiciona para a cobrança. Cáceres vem para a cobrança, deixou a bola, vem levantamento na grande área do time do Corinthians, o toque de cabeça do Timão, vem para afastar, corta dali, corta o perigo de qualquer maneira, Yuri Alberto, a bola volta pelo seu campo de retaguarda para sair para o jogo, já prende o lance curtido no setor intermediário, aperta na marcação, vem para o toque de bola, Félix Torres, ele tenta tocar na bola, toca, vem para o time corintiano, já sai jogando no campo de defesa, abriu para Romero, lançamento para o Wesley na velocidade, se correr mais vai chegar com perigo na boca do gol, deu tapa na bola, foi seguro, foi puxado, o árbitro mandou seguir, na frente do Bandeira. E a impressão que teve é que o Wesley escorregou no meio do caminho pelo lado direito de campo. A arbitragem não marcou falta. Mais 2 minutos, vamos a 47. É que tinha a mão no ombro dele ali, já dominando o campo de defesa, recolhe novamente, vem por toque de bola novamente o time do Corinthians, parceiro, jogando no campo de retaguarda. João Paulo Capelanes, daqui a pouco intervalo, Bandeirantes para você. Como é que tá o jogo do Racing com a Argentina, hein, Pretzel? Não, é verdade, né? E aí o time do Corinthians com o Fausto Vera tendo que tirá-lo, eu tiraria imediatamente, porque ele está sem função no jogo. E o Nacional marca muito bem. Esse lance do Fagner agora foi um lance equivocado. Eu não daria o amarelo. Tomou o amarelo pelo currículo. O Ronaldo tem razão.
E eu faria uma mudança no intervalo. Tiraria o Fausto e voltaria com o Paulinho. Se não quiser voltar com o Paulinho, volta com o Bidon ou até com o Coronado. 2 meias contra esse time retrancado do Paraguai, Ulisses. Marcela, como é que tá? Racing Argentino Júnior. Tá 1-0 o Racing, Ulisses. Acréscimos do primeiro tempo. Da Bandeirantes para você. Domínio do campo de ataque. Tenta arrancar novamente o time do Corinthians. Já prende pelo seu campo de defesa. Árbitro vem do toque de bola de Torres. Torres domina para o time do Corinthians. Ergue o braço ao árbitro. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. 1 para o Corinthians, 0 para a equipe do Racing. Na Bandeirantes está chegando ele, João Paulo Capelanes. Alô, alô, Capela. Alô, Ulisses Costa, na transmissão Bandeirantes. Por enquanto da Corinthians. Corinthians vencendo o Nacional do Paraguai por 1-0. Destaque do repórter Bandeirantes, Pedro Ramiro. Só deu timão, 1-0. Ficou barato, Ramiro. Ficou barato. Aliás, o resultado é importante porque, como pontuou o Pretzel, o Racing do Uruguai está vencendo o Argentinos Júnior. Rapidinho, vou só pegar a palavra do torcedor. Tá gostando do jogo, torcedor? Muito bom o jogo. E aí, torcedor, tá gostando? Bastante. É Romero e mais 10? Quê? Romero e mais 10 hoje, não? Não sei. Não sabe? Tá bom. Vem também aqui, ó, rapidinho. Tá gostando do jogo, meu amigo? Bom pra caramba. Bom pra caramba. Vai terminar quanto essa brincadeira aqui? 4, né? 4. Mais gols de quem? Vamos lá. 3-1, o Yuri Alberto e mais o do Romero. Capelani está mandando um beijo pra você. Manda outro pra ele. Beijo, Capelanes. Valeu, é isso, Capela. Rapaziada aqui muito feliz na Neoquímica Arena. Você tem que explicar, essa nova geração não sabe mais o que é o fulano mais 10, o X1, tem que explicar. Geração TikTok, eles sabem de dancinha, viu, Ramiro? Por sinal, você tem TikTok, né, Ramiro? Não tenho TikTok ainda, você não danço também. Eu só entendi. posto as informaçõezinhas lá e basta, né? Vai, vende o seu peixe aí, Pedro Ramiro. Pedro Ramiro, todo mundo seguindo aí no Instagram, beleza, galera? Daqui a pouquinho você volta, viu, Ramiro? Agora eu quero fazer o seguinte, Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. Eu não vou nem entrar, ficar debatendo com vocês, fiquem à vontade para que vocês possam explanar para o torcedor. Por que o Corinthians, Pretzel, tá ganhando só por 1-0, hein, Xandão? Eu acho que tá faltando um pouco mais de qualidade do meio na chegada dos homens da frente. O que o Corinthians está fazendo? Tá abrindo o jogo com seus laterais, força bem o jogo com o Wesley, aí eu gosto, porque ele está tendo vitória pessoal sobre os seus marcadores. E está avançando muito o Fagner. O Fagner virou um ponta-direita e o Romero infiltra dentro da área. Então interessante isso que o Corinthians faz. Recua o Ranieri como um terceiro homem para ficar na defesa. O Nacional praticamente não ataca, só se defende. E o Corinthians abre bastante o jogo, mas fica alçando muito a bola na área. Então acho que deveria trabalhar um pouco mais. O Ronaldo fez o elogio ao Rodrigo Garro e eu concordo com ele, está jogando bem. Só que está faltando um pouco de parceria. Por exemplo, o Ranieri está muito atrás, sem muita função. E o Fausto Vera, que participou do gol chutando a bola errado, por linhas tortas participou, mas que bom que ele teve isso, pelo menos. É um jogador que não fez muita coisa. Então, para que continuar com ele se o Nacional praticamente não ataca? Por que não colocar um jogador mais ambicioso do ponto de vista ofensivo para encostar no Rodrigo Garro e furar o bloqueio? E também chutar de fora da área, né? O Corinthians não chuta de fora da área, aí facilita as coisas para a defesa do Nacional. Mas foi um bom primeiro tempo pela realidade corintiana e o que está valendo mesmo, Ronaldo, são os 3 pontos. O Racing está ganhando do Argentinos nesse momento, intervalo. O Racing está indo a 4 pontos, o Corinthians também. E o Argentinos está ficando com 3, com o Nacional sem nenhum ponto nesse momento. A rodada está sendo boa para o Corinthians, Ronaldo. E a lição que fica aí, que independente do adversário, você tem que se expor um pouco mais. É o que o Pretzel falou, além de muitas bolas alçadas da área, o Fagner tá vindo aqui na lateral, tá vindo aqui em cima dos meias, tá vindo para cima do lateral também do time do Nacional. Ele cria oportunidades e você tem que fazer isso, ainda mais quando você tem um time recuado como. E o time do Nacional é um time recuado, mas não é um time afobado também. Não tem espaço para se jogar. E o Corinthians está alçando muito essa bola com o próprio Yuri brigando com os zagueiros. Então, essa linha e essa forma de ver esse primeiro tempo do Pretzel condiz, porque joga para os meias finalizarem de fora da área. Tanto é que o gol saiu assim, com o Fausto errando, caiu no pé do Romero, que foi para dentro do gol. Então, por isso tem que arriscar mais de fora da área. E eu também acho que está na hora do Fausto já ficar lá. Porque o Corinthians não precisa marcar agora, precisa criar mais, girar mais essa bola, usar mais também o Wesley, que foi bem no primeiro tempo. E na correria acabou tendo a falta na cara do Bandeira aqui. Eles não dão mesmo. Eles falam, brasileiro não dão mesmo. Não tem essa. E o cartão que o Fagner tomou foi isso aí mesmo. Eles já estão marcando o Fagner aí faz muito tempo. Agora o Corinthians precisa usar dessa
rapidez que tá no ataque, o Cássio assistiu o jogo, para tentar formar e finalizar em gol. Tem que arriscar mais. Tem que machucar mais o goleiro adversário, Prédio, é isso aí mesmo. Ô, Ronaldo, deixa eu falar uma coisa, eu não gosto de gritaria, de debate, de discussão, mas você tá chorando muito com a arbitragem. Todo jogo que você fala é do Klaus, é do árbitro, tem que expulsar esse, dá amarelo naquele, mas você só fala de arbitragem, Ronaldo. Você tá gostando de que você tá vendo aí até aqui? Não, mas você só fala abril? arbitragem, cara, muda o disco. Ué, mas se pra você tá bom, pra mim não tá, tem que melhorar. E o Rafael Klaus? Meu pai, hein? E falaram que era o 3º título dele, é verdade? Eu não tô sabendo, né? Como você é bandido, Ronaldo. Eu não tô sabendo, sou mal informado. Ô, Ronaldão, deixa eu te falar rapidinho aí. Quem foi o melhor jogador da primeira etapa, Corinthians 1, Nacional 0? Eu gostei da movimentação do Garro e gostei muito do Fagner também, que ele vem, ele briga, ele joga essa bola pra dentro da área, ele aparece mais, ele não tem medo. Agora, meu Deus do céu, o zagueirão do Corinthians lá, meu pai, hein? Ele tem que passar giz no taco. Já errou duas. A terceira entrega o taco. Acho que o pessoal não sabe o que é isso, né? Não, alguma vez você teve que passar giz no taco, Ronaldão? Tem, né? Pra caprichar tem que dar uma passada no giz. Até já, Ronaldão! Abraço! Ronaldo Giovanelli, comentarista Bandeirantes. Ô, Pretzel, pra você, quem foi o craque Bandeirantes da primeira etapa? O Fagner foi o voto do Ronaldão. Eu voto no Romero. Romero. Jogador fundamental, porque ele não tá aparecendo tanto no jogo, mas ele é o cara que, quando ele entra na área ou quando a bola chega nele, ele deu o gol pronto pro Roberto. O Roberto pegou mal na bola. Além de ter feito o gol, ele é o cara que participa demais dos dois lados do campo. E é um cara que tem a cara do Corinthians, né? Apesar de ter saído na primeira leva brigado com o presidente André Sanches na ocasião, né? Ele volta contratado pelo Duílio Monteiro Alves, que tinha prometido que o Romero nunca mais vestiria a camisa do Corinthians. Só para lembrar isso, né? Ainda bem que o Duílio Monteiro Alves voltou atrás, ou não, se equivocou na volta do Romero ao Corinthians, que hoje é um jogador fundamental para o Corinthians. Você tem toda a razão. Arbitragem até aqui, de 0 a 10. De tudo que errou do Duílio, ele acertou no Romero, né? Mas depois que fez de lambança também o Duílio, hein? Nossa Meu senhora. pai do céu. Nossa acertou no Romero. Exato. Por linhas tortas, né? Porque quando o Romero saiu brigado com o André Sanches, sabia, Ronaldão, que teve uma reunião e avisaram pro Romero e pro empresário, você nunca mais pisa no Corinthians. E ele pisou, tá aí. Agora, tem uma outra coisa também. O Corinthians, quando eu falo Corinthians, da péssima gestão passada e retrasada com o Andrés, o Corinthians deve o Romero ainda, através do empresário Beto Rapa. Exatamente. Estão acertando aí os valores. Esse empresário foi o cara que emprestou dinheiro para contratar o Romero, não é isso? O Romero, ele veio de graça. E aí houve lá a negociação e o cara até agora não recebeu. E isso eu falo por informação. Você acredita de vir de graça? Você acredita nisso aí hoje em dia? Claro que não. Claro Até o cupom que você recebe, que o pessoal fala que tem 30% de desconto, ele já tem 40% já em cima do próprio produto. Você tem razão. Então, não venha com churumelas, não. Só tô falando por informação, Pelane, porque eu conversei com o Beto Rapa. Veio de graça. Não, mas foi Nossa, ele veio de graça. Aí ganha 3 milhões por mês. Ora, espera aí. Você tá me chamando de tonto, velho. Não é isso. Mas o jogador, quando ele tá com um contrato rescindido, não tem contrato com ninguém, ele chega de graça. Mas aí ele tem as luvas, ele tem o salário. Aí é uma repartição paga pra quem todo quer, mundo. velho. Paga quem quer. O cara não tá com a arma na cabeça pra dar 3 milhões pro cara, porque o cara veio com... eu vi com o passe livre. Vou contratar esse pé de rato. É assim que eles montaram esse grupo aí do Corinthians há anos. Você acha que e só tiro no escuro. E esse Fausto Vera, se o treinador tá colocando ele pra vender, vai queimar ele. Ninguém vai levar. É que nem o Rames lá. Os caras querem vender o cara tá louco pra ir embora. Mas aí coloca pra jogar, não sai. Os caras não conseguem jogar. Em relação ao Fausto, eu concordo contigo. Não vende, velho. Eu concordo contigo. Você vai acabar até arrebentando uma venda que você pode enganar o cara. Falar, o Fausto Vera jogou não sei aonde, jogou tal coisa, o cara fez gol no Corinthians de meio de campo. Você pode inventar, mas se o cara vier aqui, ver o jogo, fala, meu Deus do céu, esse cara não joga bola. Agora temos quase 9 minutos de intervalo. Eu preciso acelerar a parada, que daqui a pouquinho tem o plantão esportivo com a Marcela Souza. Tem um amigo meu aqui, se não quer falar com o torcedor, chama aqui tem 2 torcedores aqui, quer falar? Não. 7h55 daqui a pouco. Fala aqui, Luquinho. Pera, fala aqui, Luquinho, fala aqui. Fala boa noite pro pessoal, Luquinho. Boa noite. Gostou do jogo, Luquinho? Tô gostando do resultado até agora. Manda um abraço pro Capelano e pro Pretzel. Um abraço, Capelano e Pretzel. Valeu, Luquinha. Tamo junto. Seus cavalos. E avante quer dizer, vai Corinthians, 7h56. Futebol é com a Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A Steel tem a solução que você precisa para o trabalho no campo. Conte com a líder de vendas em ferramentas motorizadas para facilitar o seu dia a dia. Conheça as motosserras, roçadeiras, motocultivadores, sopradores. Acesse steel.com.br e confira a linha completa de produtos. Onde tem agro, tem Steel. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ponta esquerda, campo no ataque, dominou o Timão, prendeu o Garro, balança para o Wesley domina, tem Garro, entrada da área, deu boa bola para Fausto Vera, bateu pro gol, é para Romero, girou, bateu! Gol
Jogada do Garro pro Wesley. Wesley ganhou, devolveu no meio pra Garro. 8 horas e 2 minutos de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Quase 15 minutos de intervalo. Eu quero saber de você. Alô, Pedro Ramiro, tem mudança no Coringão? Vence por 1-0, Ramiro. Alô, Capela, o Corinthians voltando neste exato momento. Vamos ver, Yuri Alberto, Ranielli, Rodrigo Garro, Fagner, Fausto Vera, Romero, Hugo, Félix Torres, Cássio. Além de Gustavo Henrique. Aparentemente é o mesmo Corinthians. De volta também a equipe do Nacional. Daqui a pouco eu te digo se vai mudar a equipe paraguaia. Mandar um forte abraço para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço especial para Denis Aquino, nosso novo estagiário aqui da redação de esportes da Band. Ele tá demais, torcedor do Corinthians. Tá aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, vibrando com o timão. Olha só. Ô Ronaldo Giovanelli, e você, Ronaldão, mudaria esse Corinthians para a segunda etapa ou não? Eu vou na mesma linha do Prédio aí. Eu acho que o meio de campo do Corinthians não precisa ter só a marcação com o Fausto Vera. Pode vir com o Paulinho para tentar essa bola, finalizar a próxima área aqui também. Poderia ter já optado a tirar o Fausto Vera. Concordo plenamente. Ou até dar uma chance pro Coronado também. Mas ele tá se operando de dengue. Mas por quê? Pode jogar com o Galo. Se ele está no banco, ele tem condições. Concorda comigo? É isso Se aí. ele tá relacionado, ele tem condição. Coloca pra jogar ao lado do Garro. Porque o Coronado é bom, cara. Tecnicamente é bom. Talvez não seja tão competitivo para o momento, mas é bom jogador. Bom, e quem tem condições de narrar com muita emoção a segunda etapa é o maior locutor do Brasil. O maior de todos. Tô chegando, hein? Alô, Ulisses Costa, contigo, Ulisses! Nasce de novo. Apita o árbitro. Toca na bola o timão. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na... E já vai pintar cartão amarelo com menos de 10 segundos de jogo. Já tá parado o jogo. Falta no jogador corintiano que tá caindo no campo de jogo. Exatamente, o Cáceres acaba deixando uma enxadada em cima do atleta do Corinthians. E aí a arbitragem no bolinho lá, e aí do Garro, e aí no bolinho lá a arbitragem acaba apontando o cartão amarelo. Só um detalhe, o Nacional mexeu também, Ulisses. Saiu o 10, Thiago Cabageiro, entrou o 38, Arévalo. Arévalo entrou com a 38, esta foi a única mudança neste intervalo. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? Uma tentativa de um gás novo. O Cabageiro é um jogador que praticamente não tocou na bola. E aí você coloca um outro jogador de frente. O time do Nacional é muito fraco, tecnicamente fraquíssimo. O Corinthians, se trabalhar de uma maneira normal, Ronaldo, vai ganhar o jogo ao natural. Agora essa entrada aí que não deram no Garro, esse menino aí arrancou a joanete dele, viu? Foi amarelo aí pro Gustavo Cabageiro? Foi, pode marcar aí, amarelou. É bola no campo da retaguarda para o time do Corinthians, ser jogando para você ligado no microfone de Bandeirantes. Prende bola o timão para ser jogando no campo de defesa. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Todo dia a dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta com o time do Nacional que tem lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Nacional, bater do seu campo de retaguarda, ser jogando. Levantamento vem pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marca, vem para ganhar a jogada novamente. O time do Corinthians tenta o toque de bola frente no comando de ataque. Yuri Alberto vai para cima da marcação, bola recuada até o goleiro Antônio Silva. Ele balança na marcação, Antônio Silva, o goleirão vem para dar um pico na bola, corta, tira o perigo dali. Já domina do campo intermediário, tenta descer o time do Corinthians. Ranieri vem de cabeça, corta, tira o perigo. É na volta do campo de defesa para sair jogando. É bola campo de retaguarda novamente. Sai jogando errado o time do Nacional, bola volta no toque de bola para Fausto Vera, tentou bater à frente, ela sai Fausto Vera com bola e tudo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e domina Fausto Vera, ganha para o time do Corinthians. Lançamento vem pelo setor de esquerda. Boa bola do Garro, abriu para Wesley na esquerda, campo de ataque, domina para o time do Corinthians, vai estar dentro da grande área, ergueu a cabeça, tentou bater direto pro gol, bola desviou. Garro livre na direita, ele bate direto. Bola toca no Luiz, vai para a linha de fundo, escanteio Corinthians. É o sexto da partida e o sexto a favor do Corinthians. Vem Fagner pela bola, lado direito de campo, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque. Fagner vem para a cobrança de lateral. Lateral para o time do Corinthians bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Escanteio vai ser cobrado pelo setor de direita. Vem para a cobrança Fagner. Placar do jogo 1-0. O Corinthians partiu. Fagner levantou no boca do gol. O toque de cabeça para o meio muito forte. Vem o Mestre. Ele domina para o time do Corinthians. Vem pelo setor de direito. Toque de bola, o Messi, ele balança na marcação, vai para a finta, tenta o toque de bola, solta contigo no setor intermediário para Fausto Vera, abriu para Fagner pela meia direita do campo de ataque. Fagner dominou, cruzou, levantou na boca do gol, tentou Romero de cabeça, passou, voltou para o Wesley, linha lateral da área, na esquerda limpou para dentro da área, tenta o toque de bola, ficou no chão, pediu pênalti, o juiz mandou seguir. A bola volta para Garro, tenta o toque de bola, domina novamente em contra-golpe, tenta arrancar o time do Nacional, a bola foi solta à frente, afasta parcialmente a zaga do Corinthians, vem para tirar, ela volta com o time corintiano. Garro domina para o time do Corinthians, finta no primeiro, finta no segundo, tentou o toque na bola, toma falta, o árbitro manda seguir, vem para o toque de bola, tá parado o jogo e vai pintar cartão amarelo. Cartão amarelo pelo lado direito de campo e foram três enxadadas e na terceira acaba levando o cartão amarelo do camisa número 13, Messa. Messa toma cartão amarelo, o segundo para o Nacional na partida. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Amarelo bem aplicado, Messa vai no corpo do Garro, deixa até o cotovelo atrás, cartão amarelo bem aplicado. O árbitro até esperou uma certa vantagem para ver se o Corinthians teria, como não teve, parou o jogo imediatamente. Os caras gostam de bater no Garro, hein? Já foi assim no jogo contra o Racing. E segundo tempo aqui tá mostrando também que eles sabem sair para jogar, né? Estão usando contra-ataque, estão usando a malandragem, estão vindo pro corpo a corpo. Esse segundo tempo aqui o Nacional parece que veio acordado também. Pois não, uma informação, Marcela. Pela Sul-Americana, o Racing de Montevidéu faz o segundo gol, agora 2-0 sobre o Argentinos Júnior e os 2 gols de Verón. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. Que coisa, hein? Olha o Racing enfiando 2-0 no Estudiantes aí, Pretzel. 2-0 no campo do Argentinos Júnior. E aí vai ficando o seguinte: Racing e Corinthians com 4 pontos, Argentinos com 3 e o Nacional com 0. Na próxima rodada, o Racing recebe o Nacional e o Argentinos recebe o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Soltou jogada para o comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time do Corinthians no campo de defesa. Com Cássio, que está jogando no seu campo de retaguarda. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tenda Atacado, tá parado o jogo, lateral. Falta para a equipe do time do Nacional. Porque tá econômico, querido? Não, foi falta. Tá com algum problema? Ou você tá conversando com algum torcedor? Eita. Não. O que tá acontecendo com você? Não, Ulisses, foi falta pro time do Corinthians, aliás, pro time do Nacional, porque o próprio Garra acaba encostando a mão na bola. Mais uma oportunidade. O jogo está sendo parado a todo instante, Ulisses. Relação estremecida, hein? Notei uma certa... certo estremecimento. Eu preciso agradecer você, viu, Ramiro? E você está aqui no segundo tempo hoje. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time com Félix Torres, que está jogando no campo de defesa. Ele solta a jogada contigo novamente com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prende no campo de defesa para o time do Corinthians. Já sai jogando, domínio para o comando de ataque para Ranieri. Ranieri prendeu, soltou para Garra, escorregou no domínio, tenta o toque de bola, abriu para o Wesley, foi seguro. Ele tentou partir, tá parado o jogo. E o cartão? Cadê o cartão, hein? É só pro Fagner, né? Eita! É mais uma tabelinha da equipe do Corinthians agora entre Rodrigo Garro e o Wesley, que é bem verdade, tem tentado se entender por esse lado esquerdo de campo. Falta, sobe o Corinthians, Garro e Wesley na bola. Garrafa, grande Osmar Garrafa, ligado no microfone Bandeirantes, rapaziada da CNT do Mesa Redonda, obrigado, da CNT não, da Gazeta, do Mesa Redonda, todo mundo da Gazeta lá do Mesa Redonda, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, parabéns Osmar Garrafa pelo sucesso no comando do Mesa Redonda lá da nossa querida Gazeta, programa de tanta tradição na televisão brasileira. Aqui tá parado o jogo, ele gostou, falou que o Wesley fez certinho rasgar o meião na panturrilha, porque aperta a panturrilha quando joga. Levantamento foi feito à frente do comando de ataque, tentou o toque de bola, a bola vai embora.
Batera. Linha de lado, lateral, mal cobrada a falta para a equipe do Nacional Batera. E por isso que o Antônio Oliveira faz uma cara de frustração ao Rodrigo Garro. Muito mal batido, todo mundo na grande área, mas ela passa e ninguém pega. Felipe abriu, tá ligado no microfone de Bandeirantes, vem Corinthians, ganha a jogada, Félix solta, jogador do campo de ataque, abriu para Romero, Romero para Fagner pela direita, ele dá um tapa na bola, ergue a cabeça, ameaçou o cruzamento, Fagner levantou na boca do gol, ela vai embora, desvia na marcação na esquerda em cima do Del Rivas, vai embora para a linha de fundo, escanteio direita para o time do Corinthians, Batera. É o 7º escanteio a favor do Corinthians, Rodrigo Garro chama a responsa, o Fagner tava na bola e falou, meu irmão, deixa comigo, vou parar a pelota, vem Garro para a cobrança lado direito. Se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio novamente para o time do Corinthians, bater, você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, escanteio para o Timão bater, você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, lê escanteio, cobrado, levantamento na boca do gol, goleirão na chonada, ninguém do Timão chegou, Gustavo Gabediano vem para tirar, a bola volta no toque, para tentar descer no Corinthians, bola mal tocada, de cabeça Ranieri põe para fora, lateral para a equipe do Nacional bater. É futebol da Bandeirantes, do futebol é gol do Sicredi, é show. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolhe quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor do Brasil. A bola volta no toque para ser jogando o time do Corinthians 1-0. Corinthians diante da equipe do Nacional do Paraguai. Você tá na Bandeirantes, Felipe Abreu também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô Giba, alô Lolo, o Lolo e o Giba estão ligados no futebol. Bandeirantes, a bola volta para a direita, tenta descer Félix Torres para o time do Corinthians, liga para Yuri Alberto, deixou quicar, a bola vai encobri-lo, ele tenta descer do campo de ataque e fica no chão, o árbitro mandou seguir, Yuri Alberto foi seguro, o árbitro mandou seguir. Pois não, Marcela. Racing amplia e faz o terceiro sobre o Argentino Júnior, Ulisses. Ureta Vizcaia é o autor do gol. E pela Libertadores, o Grêmio está perdendo lá na Arena, em Porto Alegre, por 2-0 do Huachipato. Felipe Loyola marcou o primeiro e Gonzalo Montes ampliou. Eita, vou te dizer, hein? É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo da retaguarda, tenta o toque de bola, recolhe no campo de defesa, domínio do campo de defesa, tenta descer o Chico Garcia, hein, Ronaldo? Meu pai, ele falou que estava esperando só o jogo da volta. Mas eles estão numa ressaca lá também. Mais uma vez venceram lá no Sul, né? Lá no Sul só tem o Grêmio. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo da retaguarda, vai tentar o toque para você comigo, vem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, tenta o toque de bola, Ranieri, ele tenta ser o jogador do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque curtido no setor intermediário, domínio do campo da retaguarda, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, prende o lance, tenta o lançamento para Ranieri, Ranieri já prende a jogada, tentou soltar para o setor de esquerda, abre o lance no comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, o time do Corinthians para descer com Wesley, ele balança, escapou da volta da marcação, levou para a linha de fundo, tá na área, cruzou na segunda trave para o Yuri Alberto, deu para trás a pancada, houve o toque na mão, o árbitro mandou seguir, Corinthians pede pênalti, o Yuri Alberto pede pênalti, vem Corinthians, Fausto Vera domina, gira para Ranieri, ele prende o lance para meio direito do campo de ataque, abriu jogada para o comando, tenta o toque de bola, Ranieri, domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento, Garro pede, árbitro vem na intermediária, tenta o toque de bola, contigo no campo de defesa com Cássio, conte com a qualidade Steel, para o trabalho do campo, acesse steel.com.br, confira onde tem agro, tem Steel Brasil. 11-12 jogados, 1 Corinthians 0 Nacional na Bandeirantes, falam Ronaldo Giovanelli, Pretzel. Olha, o Corinthians manda no jogo, mas cria pouco, né? Muita jogada em cima do Wesley, tentativa do Fagner, que é um ponteiro, a gente já tinha feito essa menção na primeira etapa, e o Romero joga ao lado do Yuri Alberto, falta um pouco mais de meio de campo, o Antônio Oliveira não mexe no time, e 1-0 a pouco ainda, Ronaldo, já podia estar mais. E esse time do Nacional mudou a atitude, né? Porque agora eles estão pelo menos tentando antecipar, eles estão chegando firme, eles estão usando mais o corpo, estão usando a malandragem. No primeiro tempo eles ficaram mais compactados, agora o Corinthians está tendo mais dificuldades, porque o juizão agora falou que pode bater à vontade, viu, Ulisses? Escutei daqui. É bola no campo de retaguarda para ser jogando, domínio no campo de defesa. Ronaldo, na Estrela Bet, se quiser pegar palpite, eu vou dizer para você, viu, Pretzel? Se você quiser pegar palpite, Pretzel, na Estrela Bet, sabe com quem você fala? Com quem? Com o Capelanes. O que ele falar para você, você faz ao contrário que você ganha. Exatamente.
Isso, a bola volta no toque de bola contigo no setor de esquerda, tenta descer novamente o time do Corinthians, lançamento vem à frente, tentou chegar da bola, não chega. Tenta o tal do Hugo, eu vou dizer pra você, hein. É bola pro time do Corinthians que tenta descer no campo. Olha isso. Que pegaram o Félix Torres. E é falta para amarelo e vai ficar barato, hein? Baratinho. Entrou agora o Arévalo no jogo. O Arévalo entrou e vai tomar cartão amarelo. São 3 cartões amarelos já nessa segunda etapa, 3 direcionados à equipe paraguaia. Agora o Arévalos acaba deixando uma solada, uma enxadada em cima do próprio Félix Torres, que sente bastante o calcanhar esquerdo. Detalhe é o seguinte, você falava há pouco vermelho, do Hugo. Vai ser vermelho, hein? Cadê o VAR? Tem VAR nesse jogo? Tem VAR, a entrada é criminosa. Não tem VAR? Cartão vermelho. Tem VAR, sim, é cartão vermelho. Não pode ter VAR, porque essa entrada aí é vermelho, pô. E aí, mas que solada, hein? Mas ficou feio o tornozelo do Félix Torres, hein? Só não vai expulsar porque não quer. Só por isso, porque a entrada é duríssima. É duríssima, é cartão vermelho. Ele vai lá ver lá. Vai pro VAR. Eu tô gritando aqui, vai no VAR! Vai no VAR! Acho que ele ouviu. Vai pro VAR. Conversar com Yadir Acunha, colombiano responsável pelo VAR. Vai deixa ver eu falar pra você. Quem fez a falta foi o Arévalos que entrou, né? Isso. Então tô colocando aqui, 14 minutos, vermelho pra ele. Já tô marcando aqui. Vai levar vermelho. Não precisa nem pro VAR. Exatamente. Vai ser expulso. Fica com 10 em campo nacional, antes da decisão do árbitro, Pretzel. Hein, Ronaldo? Concordo plenamente. Ele no VAR. Vai no VAR. E o Arévalo é o artilheiro do time do Nacional nesta temporada. É bem verdade que estava no banco, mas são 15 jogos, 6 gols marcados, atleta paraguaio, 28 anos. Pode ser expulso o jogador paraguaio depois dessa entrada muito forte. Tá parado o jogo. Já tirou o amarelo, tome o vermelho, pode ir embora. Não tem conversa. Tá expulso com 10 do Nacional. Ronaldo Pretzel, merecido. Na verdade, eles vieram para esse segundo tempo aqui mais aguerridos também. Só que eles estão chegando atrasados. Algumas vezes usam a mão, aí puxa, agora aí foi uma entrada criminosa e teve que ir pro VAR mesmo, né, Pretzel? Não, sem dúvida. E aí a expulsão bem aplicada. O John Ospina, o VAR tá aí para isso. O VAR agiu com correção. O Arévalo tenta justificar, mas o semblante dele, nós como analistas de semblante, já imaginávamos que ele tinha se acusado, né? Tava bastante desanimado, tá tentando agora dialogar, mas não tem diálogo. Nacional com um a menos, Corinthians com um a mais. Agora é hora de trocar, né? O Antônio Oliveira imediatamente já tem que mudar o time. Muda o time e vai para cima, sabe por quê? Porque o saldo passa a ser importante também nessa fase. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Peças pro carro, moto, caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, cá para ataque, domina. Carro lançou, boa bola, vem Timão. Mas o que é isso? O tal do Hugo é a piada do Brasil. O Garro deixou ele na cara do gol, ele não conseguiu dominar a bola. Mas o que é isso, Hugo? Será que ele está sendo observado pela comissão técnica de Dorival Júnior, que está hoje aqui na Neoquímica Arena? Será que teremos Hugo na seleção? Duvido muito, O Pretzel falou do banco de reservas. Na hora o Antônio Oliveira olhou para as opções e Mateuzinho foi chamado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do time do Corinthians tenta descer do campo de ataque. Yuri Alberto pede no campo de ataque. Bola foi solta para Fagner. Forte demais, vai embora para a linha de fundo. Em tiro de meta pro time do Nacional bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Melhor lugar para assistir os jogos do Timão na Neoquímica Arena é no camarote. Meu amigo. Fielzone, você curte os melhores jogos aqui do Timão na Neoquímica Arena. Camarote Fielzone do meu amigo Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. www.fielzone.com.br. Fagner vai embora. Vai embora o Fagner, deixando o gramado neste momento. O Fagner com a 23, entrando 2, Mateuzinho entrando com a 2. Vai mexer também a equipe do Nacional do Paraguai e sair o 33 Gaona
para a entrada do 20, que é o Alan Gomes. Alan Gomes também entra com a 20. Sai também o 32, ou melhor, entra o 32 Morel e sai o 21 Cáceres. Cáceres sai com a 21 e entra o 32 Morel. São 3 mudanças de uma vez na partida. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? O Nacional muda 2 vezes, está com um a menos até para aumentar a marcação. E no Corinthians eu não tiraria o Fagner, só tirou por causa do amarelo, é a única explicação. Para ele não correr o risco de ser expulso, mas o Fagner está jogando bem. O Ronaldo até o elegeu como o melhor do primeiro tempo. Eu colocaria o Mateuzinho e tiraria o Vera, que está sem função no jogo. De novo, eu estou falando isso desde os 10 do primeiro tempo, mas o Antônio não concorda. E vem o Wesley, ganha a jogada, domínio do campo de defesa, tenta descer o Timão, Romero partiu pela direita do campo de ataque, abriu jogada na direita, vem Timão, ergueu a cabeça, cruzou, Yuri Alberto! Lindo, 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 lindo! Direito do campo de ataque, Romero lançado em alta velocidade, ele desceu, Romero pela direita, ergueu a cabeça e cruzou na segunda trave de sem pulo, de primeira, na pequena área, o Yuri Alberto chega escorando para meter no fundo da rede, e o Yuri Alberto, ele faz o gol e vai para os braços da fiel torcida corintiana, numa linda jogada, uma arrancada bonita do Romero pelo setor de direita do campo de ataque, que metida de bola, o Romero cruza na medida, de sem pulo de primeira, e o Yuri Alberto chega, escora, mete no fundo da rede para fazer o segundo gol do Timão no jogo, na marca de 18 minutos de bola rolando, e Yuri Alberto, Corinthians, 2-2-2-0 pro Nacional, gol da emoção maior do futebol, essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona à torcida corintiana, o detalhe do gol é teu, Ramiro. Detalhe que entra também a força do técnico Antônio Oliveira, aliás, a mudança é anunciada só agora, mas ela já faz efetividade. Mateuzinho ganha jogada pelo lado direito, recém entrou na partida, acha oportunidade com o Romero, que viu Yuri Alberto, os dois artilheiros tabelando. Yuri Alberto tem 8 gols, Romero também tem 8 gols, os artilheiros do Timão na temporada. E aí, Ronaldo Giovanelli, aí, Pretzel. A visão do treinador aí também, né? Porque sacou o Fagner. A gente, pelo menos junto com o Pretzel, eu acho que foi pelo amarelo, mas a jogada com velocidade abriu espaço até para o próprio Romero atuar por aquele lado. E a bola chegou no Yuri já falando: faz, filho, faz, põe ela para dentro. Agora, na velocidade, o Corinthians consegue sobressair em cima do time nacional, né, Pretzel? É verdade, o importante agora é forçar para fazer mais, porque o Racing está tocando 3-0 no Argentinos. Tá ficando com saldo 3, o Corinthians está com saldo 2. Então, com um a menos como é o Nacional, com o time limitadíssimo, tem que avançar, ir para cima para tentar golear o adversário paraguaio. Romero, para mim, é o melhor em campo. Quando a bola passa por ele, sempre está saindo alguma coisa, e o cruzamento foi maravilhoso para o Alberto Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você, o Paulo tá ligado, o Geradão Grande, Paulinho tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia, você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, domina no campo de defesa para sair jogando, já recolhe a jogada, você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, aqui parado o jogo, bola novamente pro time do Nacional, bater, levantamento, vem a frente do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor de direita, afasta o zagueiro, vem para tirar dali, tira de qualquer maneira, Tochinha tá ligado, Tocha curtindo o sonsaço Bandeirantes, 2-0 pro time do Timão, obrigado Tochinha pelo carinho da sintonia, você tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, melhor lugar para assistir os jogos do Timão, é no Camarote Fielzone, no Fielzone, www.fielzone.com.br do meu amigo Léo Riso, o rei dos camarotes do Brasil, Camarote Fielzone na Neoquímica Arena, com muita música, comida e muita bebida para você, todo dia, dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, 2-0 Corinthians, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode
pode confiar. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem para afastar o perigo, corta o time corintiano, o árbitro para. Tá marcando a falta do Ranieri, tá parado o jogo. E foi falta em cima do Mesa, pelo lado direito de campo, feita pelo Ranieri. Comissão técnica de Antônio Oliveira desde a chegada ao timão. 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nossa, o Mano precisa fazer um curso com ele então, hein, Ronaldo? Tá indo pro São Paulo, né, se cair o Carpini lá. Pelo menos foi o que eu ouvi, né? Boa sorte aos torcedores do São Paulo. Futebol da Bandeirantes, eu quero você, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. É falta pro time do Nacional bater a entrada na grande área, se posiciona para cobrança de falta. Alfaro partiu pra bola, bateu, vai lamber sabão. Mas o que é isso? O que é isso? Pô. Mal demais o Alfaro. Pé da direita, jogador argentino, 24 anos, bate fora. Não consegue marcar. 2-0 Timão. 2-0 para o time do Corinthians, para você ligado no microfone Bandeirantes do futebol, é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta. Marcelo, como é que tá o jogo do Racing diante do Argentino Júnior? Por enquanto, 3-0 ainda pro Racing, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, para do jogo. Garro sofre falta para o time do Corinthians bater. Ótimo placar para o Timão. O Gilmar tá ligado no microfone Bandeirantes com a Maria. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians bater. Rapaziada, o Sirene curtindo o sonsaço Bandeirantes. O Dadá também ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. E do time do Corinthians para ser jogando. Vem pro toque, levando contigo no setor intermediário. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta contigo no meio de campo. Tenta descer novamente no campo de ataque. Aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time corintiano. Abertura para Wesley, vem pro break. Toma o tranco nas costas, tá parado o jogo. Tá marcada a bola pro time do Corinthians que está jogando no campo intermediário com Fausto Vera. Ele já prende o lance, ergue a cabeça no comando de ataque, soltou na direita para Félix. Félix prendeu, empurrou, Mateuzinho já pede no comando pela volta para Fausto Vera para Félix. O Corinthians toca de pé em pé no seu campo intermediário de ataque, recolhe o time corintiano. Aniele prendeu, tentou soltar a jogada para Garro. Garro domina pelo setor de meio esquerda, empurra, vem para o toque de bola com Hugo. Hugo abre para Wesley pelo setor de esquerda. Wesley prende a jogada, já tenta voltar para Garro. Garro domina para o time do Corinthians para sair jogando. Wesley perde pelo setor de ponta, abertura vira o comando de ataque, é para Mateuzinho, dominou, abriu o compasso, enfiou no comando de ataque para Romero pela direita, devolveu para Mateuzinho. Mateuzinho levantou, agora gol forte demais o cruzamento dele. Vai embora para a linha de lado em lateral para o Nacional, bater do campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Do jogo lateral para o time do Nacional bater. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro. Tem Steel Brasil. A bola já volta com o time do Nacional que tenta ser jogando no campo de defesa. O Nacional do Paraguai. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do Corinthians. Mateuzinho vem, toca na bola, ganha lateral para o Timão bater. Lateral para o Timão bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu quero você comigo, torcedor brasileiro. A bola volta com o Timão, Garro domina. Vai sair o terceiro do Corinthians, lançamento bem para o Yuri Alberto, muito forte do Garro. Era na esquerda para o Wesley. E aí na área técnica o próprio Antônio Oliveira pede calma aos atletas corintianos. Acaba entregando a bola de graça o Rodrigo Garro. Vai sair jogando o Nacional do Paraguai. A bola já volta no toque de bola. O Corinthians marca a pressão. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Nacional. Tenta descer pelo setor de esquerda. Vem pro toque de bola Hugo. Ele ganha, acerta a jogada, soltou para Garro. O Garro domina de primeiro. Empurra a jogada para Fausto Vera. Fausto Vera abre bom lance à frente no comando de ataque. É com o Yuri Alberto. Yuri Alberto prendeu, tentou o toque de bola, soltou para Romero. Romero para Yuri Alberto. Yuri Alberto aberto lá pelo setor de direito do campo de ataque. Lançamento vem pelo setor de meia esquerda, campo de ataque. Já domina novamente. Vem pro toque de bola. Fausto Vera prendeu para Garro. Garro domina para o time do Corinthians.
Corinthians abre o compasso, ameaçou bater, soltou para Wesley. Ele prendeu pela esquerda. Hugo parte, o Wesley dominou, tentou cruzamento. Levantou para Yuri Alberto de cabeça, sobrou Romero! Direita no campo de ataque, lançamento do Garrão para ele domina, ergue a cabeça, cruza e devolve o presente, o passe que o Romero deu para ele no segundo gol, e o Romero vem pelo meio, mete no fundo da rede. Corinthians 3, Nacional 0. Romero, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Romero, que pela segunda vez desta noite de terça-feira, você proporciona a fiel torcida corintiana. Corinthians 3, Nacional 0. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Ramiro. Agora sim, para ultrapassar Roger Guedes e se tornar o maior artilheiro isolado da Neoquímica Arena. São 32 gols em Itaquera. Deixa Roger Guedes para trás com 31. Numa jogada arquitetada no meio de campo, tabelada entre os dois centroavantes. Romero, que em muitos momentos foi reserva nesse Corinthians, mesmo sendo o artilheiro da temporada. Duvidado em muitos momentos, xingado, ameaçado, mas nunca amedrontado. Gol do Corinthians, 3-0 em Itaquera. Ronaldo Pretzel, 3-0, Timão. Eu não sei porque que o VAR tá deciso. A gente já viu daqui. Agora a verdade é que o Pretzel também falou no primeiro tempo dessa troca do Yuri pelo Romero. Uma hora centralizada, uma hora outra vindo pela ponta. Então teve essa inversão agora e o Yuri pôde devolver para o Romero esse gol na cara do goleiro. Agora a verdade é que o Corinthians toca bem a bola no segundo tempo, sofreu no começo do segundo tempo pela marcação em si do time do Nacional, mas depois agora parece que assentou o time está mais assentado em campo, né, Pretzel? É verdade, aproveitando que tem um jogador a mais, passando muito a bola pelo lado direito, invertendo pelo lado esquerdo. Yuri Alberto foi um assistente maravilhoso e o Romero, para mim, eu já tinha falado, melhor em campo. Só que ele não está comemorando os gols, né? Tô achando até estranho esse tipo de atitude dele, talvez por ele ser reserva no jogo anterior. Mas está tudo certo, 3-0, vitória importantíssima e igualado no saldo com o Racing. Que coisa, hein, Ronaldo? O time no segundo tempo sofreu essa pressão. E eu gostei até da forma que o juiz deixou o jogo correr. E também não quis punir, né, com o cartão vermelho numa entrada criminosa em cima do zagueiro do Corinthians. Mas o Corinthians, na posse de bola e no toque de bola, tá surpreendendo. Pelo menos é um time que demonstra estar bem treinado. Paulinho vem aí. Aí sim, hein? E aí, Pretzel? Eu tiraria o Fausto Vera, né, que está sem função. Eu tô falando isso desde 10 minutos do primeiro tempo. E o Antônio Oliveira demorou. Mas como está 3-0, o treinador me parece que fez um trabalho correto, né? Uma boa vitória, sem sustos e 3 pontos na conta, aguardando agora o confronto contra o Argentino Júnior e ganhando confiança para a estreia no Brasileiro. Domingo tem um jogo duríssimo que é o Galo na Neoquímica Arena, Ulisses. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil, você ligado no microfone Bandeirantes, com amortecedor HG Nakata, você chega, mas não te sabe por quê. Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor do Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados, 31 minutos de bola rolando, 31 de bola rolando, girando o placar do campeonato da Sul-Americana. Continua para você. Corinthians 3, Nacional 0. Na Bandeirantes é com você, Marcela. Pela Libertadores, o Grêmio segue sendo derrotado pelo Huachipato. 2 gols de Felipe Loyola e Gonzalo Montes. O Estudiantes e do Strongest estão empatando em La Plata, na Argentina, em 1-1. Do Strongest, o gol foi do Henrique Trivério e o gol do Estudiantes foi com Guido Carrillo.
É o futebol da Bandeirantes, novamente no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, você ligado no microfone Bandeirantes, Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão ao vivo da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. É para a volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola pelo setor de direita no campo de ataque, tenta descer o time corintiano. É quando a jogada vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, Garro solta para Paulinho domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, sai jogando Paulinho de volta aos gramados do Timão, domínio do campo de defesa para ser para o jogo, ali no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, domínio do campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação, prende o lance, domínio do campo de retaguarda, vai para o drible, recolhe novamente, domínio do campo de ataque, o time do Corinthians da esquerda com Wesley domina no campo de defesa, recolhe novamente no campo de retaguarda, domina no campo de ataque, o time do Corinthians, abertura para Ranieri prendeu, empurra o lance curtinho, soltou para Félix Torres, volta para Garro deixa passar, domina para o time do Corinthians, enfia a jogada na esquerda para Wesley, ele limpou, driblou, tem um toque de bola curtinho, Wesley domina para o time do Corinthians, tenta levantar a frente, abriu para Félix Torres, prende pelo comando de ataque, vai para a finta, adianta demais, brigou, perdeu, ganhou, perdeu, perde o lance, Ramiro. Definitivamente não é a noite de Félix Torres, só confirmando a alteração na equipe do Corinthians, é raro, mas acontece. Fausto Vera saiu bastante aplaudido com a camisa 5, entrando 18 Paulinho entra com a 18 e sai o 5 Fausto Vera. Não, o aplauso foi por entrada do Paulinho, no lugar do Fausto Vera. Só recapitulamos aqui, porque a gente percebeu. Você pode até estar sonhando com esses aplausos pro Fausto Vera e levar ele pra casa depois do jogo. Não, Fausto Vera. Ronaldo, repete, por favor, pra essa criança. Ronaldo, repete, por favor. O pessoal que tá ouvindo a gente vamos lá, Ronaldo, sai Fausto Vera, entra Paulinho com um monte de aplauso. Fala, Ronaldo. O Paulinho foi ovacionado pela sua volta e o Fausto Vera que vai embora com o Pedro. Pronto. Não, o Fausto Vera deu um abraço longo no Antônio Oliveira e foi muito aplaudido, pelo menos aqui no setor oeste. Deve estar bebendo alguma coisa aí, não é possível. Hoje volta do toque de bola do domínio, o cara insiste ainda. Vem, Timão, abertura à frente, Yuri Alberto dominou, vai cruzar na grande área, deu pra trás, vai pintar o gol, entrou, tentou, Paulinho bateu, Romer em cima do marcador. A bola vai embora pra linha de fundo, escanteio pro Corinthians bater na esquerda aí. E quase sobra pra justamente o Paulinho fazer o primeiro desde a sua volta. O Corinthians vai mexer em dose tripla. Daqui a pouco, 77 Coronado de volta aos gramados depois de mais de um mês. Vai entrar agora, o Antônio Oliveira pede um pouco de calma na cobrança. Pedro Raul com a 20 Pedro Raul daqui a pouco no timão e 16 Pedro Henrique. Vamos então às alterações. Olha, ele vai tirar o Wesley, tá? Vai tirar o Wesley daqui a pouco, já vi a placa que ainda não foi levantada, sendo sinalizada, já o completo. Olha o Corinthians tocar para ataque, levantamento na boca do gol, tentou o toque de bola curtinho na intermediária, subiu, cabeceou na trave, o cabeceio do Paulinho, a bola dá no travessão, subiu o zagueirão bem para tirar Dani Nunes, ele põe para escanteio de novo pro Corinthians bater. E ela explode no travessão, a arbitragem pediu calma, mas o Corinthians cobrou mesmo sem autorização. O árbitro mandou seguir mais um escanteio, já mudanças do timão. Escanteio para o time do Corinthians bater, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Corinthians cobrar, você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Escanteio vem pelo setor de esquerda, cá para ataque, vem levantamento na bola. Garro levantou na boca do gol, forte demais, passa por toda a extensão da grande área. A bola volta pelo setor de direita, vem para o toque de bola. Félix Torres domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando. Ele prende a jogada contigo no seu campo de defesa, vai para o toque de bola, o time corintiano. Domina o Ranieri tenta o levantamento à frente, abre para Garro. Garro chega, mata do peito, domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando, ele solta a jogada novamente no meio do campo de retaguarda. Hugo prendeu para o time corintiano, para Wesley domina para o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, ele volta a jogada para Paulinho domina para o time do Corinthians, volta para Wesley para Paulinho já prende no campo de defesa, sai jogando para o time corintiano, já prende o lance para Garro domina 3-0 Corinthians, 3 Corinthians 0 pro Nacional. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina Romero para Paulinho de letra, abriu de esquerda para Wesley, Corinthians toca de pé em pé, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, domina o time corintiano, tenta o toque de bola, Romero tocou errado, a bola volta no comando de ataque, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar o lance, vem o Wesley, ganha Hugo sobra a jogada, solta Hugo, soltou no meio, abriu jogada curtinha, é para Romero ganha o lance para o time do Corinthians, deixa
deixa, recolhe a jogada novamente, Romero pro time corintiano, tentando descer do comando de ataque, partiu, enfiou na direita, vem pra ganhar, Yuri Alberto vai pro toque de bola, Coutinho solta no comando de ataque, aperta o time corintiano, domina, vem pra finta, tentou ganhar, Mateuzinho perdeu, mas o bandeira parou, marcou impedimento do Mateuzinho. Impedimento, vamos então agora para as mudanças, começando pela equipe do Corinthians. Sai o 36 Wesley e entra o 16 Pedro Henrique. Pedro Henrique entra com a 16 no lugar do Wesley. Vamos à próxima mudança. Também sai o camisa 10 Rodrigo Garro. Rodrigo Garro sai com a 10 e entra o 77 Coronado, que superou dengue, superou problema muscular e está de volta com a 77. E também sai o 9 Yuri Alberto e entra o 20 Pedro Raul. Pedro Raul entra com a 20 no lugar do 9 Yuri Alberto. O time do Nacional vai mexer também e vai entrar o 24 Santa Cruz. Santa Cruz, atleta paraguaio, naquele Santa Cruz que a gente está acostumado, mas entra agora o 24 Santa Cruz no lugar do meia dúzia Álvaro. Juan Álvaro sai com a meia dúzia e entra o 24 Santa Cruz. E aí, Pretzel? Bom, o Corinthians nesse momento tem Cássio, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Torres e Hugo, Ranielli, Paulinho e agora Coronado, Romero, Pedro Raul e Pedro Henrique. Gostei, o time ofensivo que ele já poderia ter modificado quando o Corinthians fez 2-0. É isso aí, dá oportunidade para os caras, dá mais jogo para alguns que não têm atuado e vai para cima para aumentar o placar. E deixou o Romero em campo também, né, Pretzel? Isso é bom também. Exato, claro. Porque ele ficou meio abatido, que ele ficou na reserva, tudo, e agora fazendo a diferença aí com 2 gols. Alô, Wesley, Romeu, Mateu e Bruna ligados do microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. José Luiz em Washington, nos Estados Unidos, ligado na Bandeirantes. Você vem comigo, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do meio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians para a volta para Paulinho. Paulinho prende o lance para o time corintiano. Ele gira a jogada, vai para o toque, lembra o time do Corinthians novamente. Coronado, ele prende o lance do meio do campo de ataque. Coronado prendeu, soltou, jogada para a direita, bola volta, Coutinho para ele. Domina para o time corintiano, ameaça o drible. Ele vem pro toque de bola, solta Coutinho no setor de meio de campo, prende o lance novamente, Coronado, soltou na esquerda, abriu para Paulinho, Paulinho domina para o time do Corinthians, já tenta partir para o comando de ataque, gira a jogada, tenta o levantamento à frente para Mateuzinho, domina Mateuzinho para o time do Corinthians, tenta o cruzamento, levantou, colocou, goleirão no soco, vem para tirar, aperta, tenta chegar, dá para o time do Corinthians, bola foi solta à frente, Paulinho vem no carrinho, tá parado o jogo, tá marcada a falta aí. E é para cartão amarelo, porque chega duro o Paulinho, não à toa a arbitragem vai sinalizar. Cartão amarelo para o Paulinho depois de uma chegada muito forte pelo lado direito em cima do camisa de número 20, o Alan Gomes. Falta de ritmo, né? Total. Amarelou também porque ele deu o carrinho e levanta o pé, né? Dificultando a passagem do jogador. E o cartão amarelo foi bem dado. Né, Pretzel? Total. O Paulinho com falta de ritmo, mas já acertou a trave no cabeceio, né? Como ele é bom cabeceador no tempo de jogada, vai ser importante o Paulinho para o elenco para a Série A do Brasileiro, sem dúvida. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. Estrela Bet, você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário, recolhe no campo de ataque, vem Mateuzinho para marcação, ele tenta ganhar o lance para o time do Corinthians, levantamento, vem pelo setor de meio de campo, vem para marcação, toca na bola, tenta tirar o perigo dele de qualquer maneira, Félix Torres, ele prende o lance, tenta o toque de bola pelo setor de meio direito do campo de ataque, já solta a jogada contigo na intermediária, aperta, tenta descer novamente o time, tenta o toque de bola, vem o Hugo para tocar na bola e põe para fora. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. 41, o tempo não para, Bandeirantes marca. 41 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do campeonato da Copa Sul-Americana. Continua para você, Corinthians vence 3, Romero, Yuri Alberto e Romero, Nacional 0, na Bandeirantes quem fala é você, alô Marcela. Pela Libertadores, Grêmio 0, Rocha Pato 2, Estudiantes acaba de fazer o segundo, 2-1 sobre o The Strongest. Na Sul-Americana, Racing segue ganhando do Argentinos Júniors 3-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Mexe o time do Nacional. Sai o 11, Gustavo Cabageiro, último dos Cabageiros. E entra o 16, Gonzalez. Gonzalez entra com a 16 nesse time do Nacional.
É bola do campo de ataque do time do Corinthians, tenta descer, a bola foi junto, Mateuzinho prendeu pelo setor de direita do campo de ataque, faz o break, tenta o toque de bola, solta para o toque de bola de Coronado. Ele prende no campo de retaguarda, vem para finta Coronado, prende a jogada, solta a jogada, continha na sua zaga central, sai jogando o time do Corinthians, vem com Gustavo Henrique prendeu o time do Nacional, toma de 3-0 e só se defende, é impressionante. A bola volta no toque de bola para Coronado, domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre a jogada novamente, empurra para Gustavo Henrique prendeu pelo comando de ataque, vai para a finta, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, abre a jogada, tenta o toque de bola com Gustavo Henrique prendeu, soltou para Coronado tenta o levantamento para Mateuzinho pela direita, Mateuzinho domina para o time do Corinthians, tenta pela direita do campo de ataque, a abertura vem curtinho novamente para Coronado, ele prende o lançamento vem para Romero, deu na direita, é para Mateuzinho, abriu o compasso pro cruzado, soltou para Romero, dominou, tentou o drible de efeito, o zagueiro tira, a bola volta para Coronado, domina para o time do Corinthians, dá o tapa na bola, já tenta partir pelo setor de direita do campo de ataque, prende o lance o time corintiano, Coronado já sai jogando no campo de ataque, domina o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de esquerda para Hugo escora a jogada para Gustavo Henrique prende o lance, ele ameaça, tem aberto o Mateuzinho pelo setor de direita, solta o Coutinho para Félix Torres, 43, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, bola para Romero, ele prendeu na direita, cruzou, levantou na boca do gol, vai sair mais um toque, Pedro Raul, Timão, e de novo numa assistência perfeita do Romero, ele cruzou na segunda trave, o Pedro Raul subiu mais que os zagueiros, mas subiu muito, camisa 20 no Timão, e cabeceou no gol, trapé do goleiro Antônio Silva, Pedro Raul para fazer o quarto gol do Corinthians no jogo, Corinthians 4, Nacional 0, gol emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Pedro Raul, e o Romero não pode ficar fora desse time, desse time, Corinthians 4-0 pro Nacional, alô, Ramiro! Pra liquidar o resultado, essa é a impressão que dá, que é o momento em que o Antônio Oliveira coloca o Pedro Raul, mesmo colocando 3 atacantes diferentes numa substituição só, levantamento ao melhor estilo, do jeito que ele gosta, 1,96 m, sobe na altura, precisa para fechar a conta, 4-0 pro Timão, mais 4 minutos, vamos a 49, Ulisses. E aí, Ronaldo? E aí, Pretzel? O Pretzel contou a bola no primeiro tempo, que o Corinthians estava alçando muita bola para a área. Eu acho que foi isso que o Antônio viu, essa deficiência do time do Nacional, né? E agora com esse menino entrando e colocando a bola com a mão também na cabeça do Pedro, eu acho que foi uma jogada trabalhada, com os jogadores prontos para fazer essa jogada para dentro da área e sempre na inversão tentar pegar a defesa desguarnecida como foi, né, Pretzel? Não, sem dúvida, e o Pedro Raul foi gol de centroavante, né? Bola aérea, muito mais alto que os seus marcadores, cabeceou para baixo, gol de centroavante. O Antônio Oliveira já poderia ter mexido antes, eu falei sobre isso. Agora 4-0 é maravilhoso, pegou um time ruim, ficou com um jogador a mais e goleou. É isso que tem que fazer, líder do grupo, já que o Racing está vencendo por 3-0. Ulisses. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. Tá parado o jogo. Pois não. Público divulgado há pouco da Neoquímica Arena, 32.351 pessoas, 32.351 pessoas para uma renda de R$1.999.000. Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro. Steel Brasil, a bola já volta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, vai para o toque, o time do Corinthians cabe mais, Timão vem para cima da marcação pelo setor de esquerda, tenta descer o time corintiano, a abertura vem à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola novamente, o time do Corinthians, você ligado no microfone, Bandeirantes pela direita do campo de ataque, domina Mateuzinho, ele prende o lance, demorou para soltar a bola, soltou bola, mas vinha a marcação com o Coronado, ele balança, domina, vai para a finta, tenta o drible, ganha escanteio, vem para tocar da bola, Alfaro, Tom para fora, escanteio direita para o time do Corinthians bater, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu, para o jogo, escanteio Timão aí. E o Corinthians tem mais uma oportunidade, pelo lado direito, Coronado já deu uma assistência para o Pedro Raul.
o verdadeiro cartão de visita dele. Afinal, jogou apenas 15 minutos naquela partida no dia 3 de março contra a equipe do Santo André. E o próprio já vem para a cobrança. Coronado, 77 do Corinthians. Escanteio para o time do Corinthians, bater pela direita, vem Coronado para a cobrança de escanteio para o time corintiano, 4-0, o Timão partiu para a bola, bateu, levantou, afasta o zagueiro, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, domina, vem para o toque de bola, o time do Corinthians, levantamento na grande área, o goleirão saiu socando, ela volta novamente, aperta o time do Corinthians, tentou o Paulinho ganhar, não conseguiu, volta com o time do Nacional, que tenta ser para o jogo, vem Pedro, vem o lance, abriu na direita, capa de ataque, desce o Corinthians, vem cruzamento para trás, para Pedro, vai bater, errou, sobrou, Romero, bateu para fora! O Pedro Raul errou o chute, o Romero tentou pegar de voleio e mandou para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Nacional. 2 erros na sequência, o Pedro Raul que acaba batendo mal demais na bola com a perna canhota, todo mascado, e sobra para o Romero, que também erra o voleio na sequência. O Corinthians vence 4-0 e vai assumindo a liderança do grupo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta no toque de bola para ser jogando 4-0 pro Timão. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aqui tá parado o jogo, levantamento foi feito à frente, vem Félix Torres, toca na bola, tenta tirar o perigo, mas o árbitro dá falta. Tá parado o jogo. Aquele tipo de falta para ganhar tempo, a equipe do Corinthians, é bem verdade, para evitar qualquer tipo de contra-ataque. Falta e tem pressão nacional para cobrar. A falta cobrada, tenta descer o time do Nacional pelo seu campo de defesa. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta o toque de bola com o time do setor intermediário. Quando é o jogo na Neoquímica Arena, Corinthians goleia 4, Romero e Roberto, Romero e Pedro Raul, 4 Corinthians, 0 pro Nacional na Bandeirantes. Quem tá chegando é você, diz aí. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Ulisses Costa, deu Corinthians, deu vitória, deu goleada na Neoquímica Arena para mais de 30 mil torcedores. Começa agora o apito final da Rádio Bandeirantes, antes tem ele. Alô, Pedro Ramiro, deu Corinthians, líder do seu grupo da Sul-Americana, Ramiro. Alô, Capela, vitória importante da equipe do Corinthians, que agora assume a liderança do grupo, é bem verdade. Vamos ver, torcedor, gostou do jogo? Opa, tudo bem? Gostei, acho que contra esse adversário não tem muito que medir de se o time tá bom ou não, mas é o que dá, é o que tinha que fazer hoje, saldo de gols, importante pro campeonato. Manda um beijo pro Capelanes. Beijo, Capelanes, tamo junto. Valeu, um abraço, valeu, meu querido. Então é isso, Capela, o torcedor do Corinthians gostou, mas é bem verdade, como disse esse torcedor agora, o Nacional do Paraguai não é lá o grande parâmetro para o Timão. Eu gosto dessa resenha, troca ideia com a rapaziada, vamos ouvir, Ramiro, vamos lá. Vamos ouvir a rapaziada. Do povo, torcedor corintiano, é o cigarrão de paia aqui no ouvido? Tá demais. Gostou do jogo? Foi sensacional. Mas quem foi o grande craque do jogo aí? Romero, né? Romero? 2 golzinhos, né? Tá bom. Tem que ser titular, né, pai? Não, tá bom. Boa. Aqui, ó, gostou do Coronado? Gostei do Coronado. Você queria mandar um abraço pro Pretzel? Ali, Pretzel, e o todo poderoso argentino Junior Pretzel. Como que foi lá? E o campeão gaúcho na Libertadores? Abraço. Como você chama? Ricardo. Valeu, Ricardo. 3-0 Racing, responde pra ele, irmão. Gostou do jogo? Porra, puta jogão. Não, sem palavrão, valeu, tá bom. E você, gostou do jogo, gostou da partida? Bastante. Quem é o destaque do jogo, meu amigo? Quem é o grande destaque? Romero. Quem é o grande craque do jogo hoje? Hoje é Romero. Pedro Raul fez gol, mas tem que ser banco? Mano, vai brigar, vai com o Roberto hoje, mano. Valeu. Coronado tem que ser titular ou não? Oi? Coronado tem que ser titular ou não? Absoluto. Pode tirar quem for, Fausto Vera. Pode tirar o Romero? Romero não. Quem for, né? Não, Romero não. Mas pode tirar o Fausto Vera. Não, o Garro também tem que ficar, mas Fausto Vera pode sair. Então manda um vai, Corinthians. Vai, Corinthians! Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Não tem mulherada aí, Vamos ver a mulherada aqui, ó. Vamos ver a mulherada. Tá, calma aí. Vamos ouvir a mulherada. Vamos ouvir a mulherada da Neoquímica Arena. A mulherada, só gostou do jogo ou não gostou? Amei. Vem sempre na Neoquímica Arena, como que é? Venho sempre. Do setor oeste, sempre? Sim, eu tenho cadeira aqui. Tá demais. Quem que você gosta mais desse time? Quem que é o craque do time pra você? Yuri. Como você chama? Roberta. Não vai, Corinthians, Roberto. Vai, Corinthians! Roberto, vamos ver quem mais. Quero ouvir as mulheres corintianas. Gostou do jogo? Gostei, melhorou bastante. No segundo tempo entrou bem pra caramba. Tá gostando da gestão Augusto Melo, do novo presidente do Corinthians, ou ainda é difícil falar? Eu
acho que essa renovação de elenco foi uma boa pra gente. A vida do Antônio tá melhorando, não tá no nível que a gente espera, mas tá melhorando, então vai Corinthians. Boa, vai Corinthians, qual é o seu nome? Júlia. Júlia, manda um vai Corinthians bem alto pra gente. Vai Corinthians! Valeu, Capela, o torcedor corintiano e a torcedora corintiana estão animados demais. É isso aí, vai Corinthians com Pedro Ramiro, que daqui a pouquinho volta dos vestiários com a entrevista coletiva. Bom, vai ser o Antônio Oliveira que vai falar hoje? Pelo menos a expectativa que todo mundo quer ouvir. Não vai, né? Não vai, não vai. Detalhe esse, eu vou até confirmar lá embaixo, mas não vai ser. O Bruno Lazzaroni, que estava inscrito na súmula como técnico, e o Antônio no banco. Mas ele poderia ir ali onde os repórteres ficam, sai da sala de coletivas e vai onde está todo mundo ali sentados naquelas mesas, certo? Que por sinal é uma ótima instalação do Corinthians. Ótimo. Vai todo mundo para ali, o Oliveira fica sentado ali, põe um banner atrás, que ali ele pode dar entrevista. Exato. É só ter um pouco de boa vontade. Agora, segundo jogo que o treinador do Corinthians não vai falar. Não dá, né? Então marca uma coletiva amanhã, ou na quinta-feira, já projetando o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu penso igual. Pô, isso é tão fácil isso, cara. Ô, Augusto Melo, você que falou em transparência absoluta, você que falou em proximidade do torcedor e abertura para a imprensa. Ué, mas a culpa não é dele, né, Prédio? Não, mas ele é o presidente. Tem assessoria pra quê? Não, Por isso tem assessoria pra quê? mas quem manda é ele. Manda o treinador presidente. falar, cara. Não, qual é o mas problema? Aí também falar do presidente, pô. Qual é o problema? Como assim? Não, quem é que manda? Tem hierarquia. Mas quem é que manda? Então, a assessoria que tem que ver passar e... Agora, o presidente determina vai para ter que ir lá vender ingresso e vai ter que ir lá abrir para os caras. Aí fica difícil. Não, fica difícil não. O presidente determina para a assessoria para o Antônio Oliveira dar entrevista. Ou tu não quer ouvir o técnico do Corinthians? Mas não tem nada a ver. Eu quero ouvir, mas não tem nada a ver com o presidente, velho. Isso aí não tem nada a ver com o presidente. O presidente é que manda, cara. Pode até passar pelo Rubão isso aí. O Rubão pode passar pelo Rubão, que é o vice de futebol, pelo Fabinho. Presidente é que manda. Determina. Não, mas tem pessoas ali, tem o Fabinho. Você pode falar mal do Fabinho. E deve estar fazendo o quê? Comendo pipoca? Não. E na então tua você época, pode falar do Fabinho, quem é que mandava na tua época? Quem é que mandava? Mas ninguém falava do Matheus. Era o presidente que mandava, cara. O Matheus tem que liberar pro cara dar entrevista. Não, pera. Aí não. As coisas mudaram, mas tem que determinar. O Antônio Oliveira passar aí é o soldado, joga nas costas do soldado. Pode ser também. Calma, senhores, por favor. Não, mas é um debate. Debate. Sem discussão. É apenas um debate normal. Não, mas eu vi que vocês estão exaltados. Não, quem está exaltado é tu. Não, eu tô tranquilo, tô tentando colocar panos quentes aqui, que eu não gosto de gritaria. Não, vamos ver aqui o torcedor Luquinha. Torcedor Luquinha, gostou do jogo? É até lindo de ver, né? 4-0, show do Romero. Chupa, Capelani. Gente. Vai, Corinthians. Deixa eu falar um negócio. É o torcedor Luquinha aqui no estádio. Grande Luquinha. Não sei se é o Luquinha que tá fazendo aniversário, fez ontem, né? Um beijo fez ontem. Grande Luquinha. Mas, ô Ronaldão, sinceramente, irmão, lindo, ganhou por 4-0, parabéns. Mas é o Nacional do Paraguai. O Corinthians não passou mais que obrigação na Neoquímica Arena. Você concorda isso com aí, isso, quando, né? Quando o time vem aqui é fraquinho, igual o Racing do Uruguai, que os caras falaram que era o genérico que meteu 3 agora aí, tem que pegar os times fracos que vem aqui, tem que colocar 4. Aí você mostra respeito. É isso. Né? O Romero também entrando pra história aí da Arena, sendo o artilheiro da Arena. É assim que você recebe o pessoal que vem de fora. Então, pelo menos a atitude tem que mudar. O que a gente falou aqui no começo da transmissão, acho que você tava no toalete. Não, eu tava aqui. Aí tava eu, o Prédio, falando de quê aqui? De tirar aquele ranço do ano passado, aquele negócio de um time fraco, um time sem vontade em campo. Hoje tem um time organizado, tocando bem a bola, pegando um time também que era fraco do outro lado, mas um time compactado. A gente falou disso, de atitude. E hoje aqui o Corinthians teve uma atitude e o Fagner foi pra mim também, um cara que levantou a bandeira aqui, vindo aqui pra lateral, tomou amarelo pelo crachá, né? Pelo crachá do Fagner, ele tomou amarelo aqui. Mas a verdade é que você tem que ter atitude dentro de casa. E o Corinthians, se pegar um time fraco de novo aqui pra pintar aí, tem que meter 4 também. Eu penso igual. 9 em ponto, vai marcar o quinto da Bandeirantes. Um beijo pra vocês, meninos, lindos do papai. Pera aí, não vai embora não. Tem o craque Bandeirantes pra você votar. Vamos lá. Romero, calma. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Com o hino do Corinthians, quinto sinal Bandeirantes marcando 9 em ponto. Pretzel e Ronaldo vão votar no craque Bandeirantes da vitória maravilhosa do Timão por 4-0. Eu vou começar então com um ídolo, um cara que o torcedor quer ouvir.
que tem tanta identificação com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Pretzel, quem foi o craque Bandeirantes? E o Valdinei Rodrigues me chamando de anti. Eu sou contra a anti-burrice, apenas isso. Calma, vai chamar pra mim, não chamei ninguém. Calma. Eu só tô dizendo que eu sou anti-burrice. Não disse que ele é burro. Sim, só isso. Sou anti-burrice, apenas isso. Eu quero votar no Romero, o melhor jogador em campo disparado hoje, Romero. Romero, pra você, Ronaldo Soares Giovanelli. Fazer uma menção honrosa aqui também ao Fagner, que eu gostei de ver, ele acendeu esse lado direito aqui. Eu acho que quando você tem um time fraco, você tem que fazer isso mesmo, você tem que ir pra cima. O Hugo ficou ali meio que a mercê no primeiro tempo, no segundo tempo já encaixou um pouco mais, só marcou, não quis arriscar. Mas acho que foi a abordagem certa do time do Corinthians, que teve as avenidas aqui para poder ir pra cima desse time do Nacional e fazer 4 gols. Então, fazendo essa menção honrosa ao Fagner, que pode sim, tá na regra você fazer a falta. Tá na regra, porque só pro Gomes que pode dar cotovelada, só pro zagueiro mal da joelhada. Quer dizer, então sendo assim, o craque do jogo pra mim foi o Romero. Ô menino lindo. Então você vai fazer o seguinte, para colocar um ponto final na sua participação do apito final, você vai chamar alguma coisa, eu tô passando mal. Você vai comer à vontade. Eu tô tão magrinho que eu tô magrinho. Você quanto Ulisses Costa. Estamos fazendo regime. Dieta do chá, né? Você conhece isso aí, não? Qual que é? Chapéu? Não, dieta do chá, picanha, chá comigo, salada, chá pra lá. Isso é besta. Chame o gol de Romero, narrado assim por Ulisses Costa, Ronaldão. Vem Romero, vem Romero, Romero! Ulisses Costa! Ligou para o Wesley na ponta esquerda, cá para ataque, dominou o timão, prendeu o Garro, balança para o Wesley domina, tem Garro, entrada da área, deu a bola para Fausto Vera, bateu pro gol, é para Romero, girou, bateu! Jogada do Garro pro Wesley ganhou, devolveu no meio pra Garro rolou a jogada pra Wesley levou na linha lateral da grande área, deu para trás, o cruzamento, Fausto Vera bateu e errou, a bola sobrou pro Romero, porque o chute do Fausto Vera foi ruim, o Romero dominou, ergueu a cabeça, bateu forte, rasteiro da direita, ele bate no bico da pequena área na direita, enfia o pé na bola, ela dá na bochecha, dá na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol. Uma paulada do Romero na diagonal. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! Garro ganhou, ligou para o Wesley na ponta esquerda, cá para ataque, dominou o timão, prendeu o Garro, balança para o Wesley domina, tem Garro, entrada da área, deu a bola para Fausto Vera, bateu pro gol, é para Romero, girou, bateu!
jogada do Garro pro Wesley. Wesley ganhou, devolveu no meio pra Garro. Garro rolou a jogada pra Wesley. Wesley levou na linha lateral da grande área, deu para trás. O cruzamento, Fausto Vera bateu e errou. A bola sobrou pro Romero, porque o chute do Fausto Vera foi ruim. O Romero dominou, ergueu a cabeça, bateu forte, rasteiro da direita. Ele bate no bico da pequena área na direita, enfia o pé na bola, ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha, direita da rede, morre no fundo do gol. Uma paulada do Brasil pelo campo de ataque. Abriu jogada na direita, vem Timão, ergueu a cabeça, cruzou e o Roberto! Pela direita do campo de ataque, Romero lançado em alta velocidade, ele desceu, Romero pela direita, ergueu a cabeça e cruzou na segunda trave de sem pulo, de primeira, na pequena área, o Yuri Alberto chega escorando para meter no fundo da rede, e o Yuri Alberto, ele faz o gol e vai para os braços da fiel torcida corintiana, numa linda jogada, uma arrancada bonita do Romero pelo setor de direita do campo de ataque, que metida de bola, o Romero cruza na medida, de sem pulo de primeira, e o Yuri Alberto chega, escora, mete no fundo da rede para fazer o segundo gol do Timão do jogo, na marca de 18 minutos de bola rolando, e o Yuri Alberto, o lançamento vem pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, já domina novamente, vem pro toque de bola, Fausto Vera prendeu para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, abre o compasso, ameaçou bater, soltou para o Wesley, ele prendeu pela esquerda, Hugo parte, o Wesley dominou, tentou cruzamento, levantou para o Yuri Alberto de cabeça, sobra o Romero! Lançamento do Garro para ele domina, erga a cabeça, cruza e devolve o presente, o passe que o Romero deu para ele no segundo gol, e o Romero vem pelo meio, mete no fundo da rede, Corinthians 3, Nacional 0, Romero, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Romero, que pela segunda vez desta noite de terça-feira, você proporciona a fiel torcida corintiana. Do time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de esquerda para Hugo escora a jogada para Gustavo Henrique prende o lance, ele ameaça, tem aberto o Mateuzinho pelo setor de direita, solta o Coutinho para Félix Torres, a bola volta no toque de bola, dentro desse time do Corinthians, bola para Romero, ele prendeu na direita, cruzou, levantou na boca do gol, vai sair mais um toque! Pedro Raul! Do Corinthians, Pedro Raul pro Timão, e de novo numa assistência perfeita do Romero, ele cruzou na segunda trave, o Pedro Raul subiu mais que os zagueiros, mas subiu muito, camisa 20 no Timão, e cabeceou no gol, trapé do goleiro Antônio Silva, Pedro Raul para fazer o quarto gol do Corinthians no jogo, Corinthians 4, Nacional 0, gol, emoção maior do futebol, e essa é emoção, Pedro Raul, e o Romero não pode ficar fora desse time, Corinthians 4-0 pro Nacional, alô. 9 horas e 10 minutos, forte abraço para você, a partir agora o 20 sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes, começando mais um apito final, hoje expressinho, até as 10 horas da noite, mas tomara que a gente tenha condições aí de ouvir
Jogadores da zona mista, entrevista coletiva do Lazzaroni, não teremos aí o Antônio Oliveira, muito provavelmente, porque ele não pôde assinar a súmula, aquela história toda da documentação, que ainda não chegou, e mas é importante ressaltar a vitória corintiana, Corinthians 4, Nacional do Paraguai 0. Timão que é líder do seu grupo na Copa Sul-Americana e agora vive a expectativa, o Pedro Ramiro, para o fim de semana. Afinal de contas, tem início o Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2024 e é uma pedreira logo de cara, hein, Ramiro? Pois é, Capela, é situação bastante delicada para o Corinthians com relação ao próprio Campeonato Brasileiro, porque é como você pontuou, o Corinthians volta a campo no domingo contra o Galo, a estreia na Neoquímica Arena, jogo complicado, apertado. Depois tem o Juventude no meio de semana, e aí no outro fim de semana, no sábado, 7 horas da noite, tem o Bragantino em Bragança Paulista. Então não é uma sequência lá tão tranquila para o Corinthians, é verdade. E fica aguardando também o sorteio da CBF com relação à Copa do Brasil, né? Porque a CBF, desde do fim da segunda fase, ainda não divulgou quando será o sorteio, quando vai ser feito o sorteio, para que a gente possa ver quem vai encarar quem na terceira fase da Copa do Brasil. Então essa é a sequência do Corinthians, pelo menos por enquanto, Capela. Maravilha. Ô, Pretzel, é o seguinte, eu não vou mentir, o torcedor corintiano que me acompanha em rede social e tal, sabe que eu tenho um pezinho em Itaquera, eu gosto do Corinthians, entendeu? Tem times aí que você, né, mas o Corinthians eu gosto. E eu não queria ver o Corinthians mal das pernas essa temporada, apesar de concordar com a sua tese, que por se tratar de um processo de reformulação em diversos setores, a expectativa é que o Corinthians talvez não conquiste nenhum título nessa temporada. Mas eu te pergunto, Pretzel, papo reto com o torcedor, não é porque ganhou do Nacional do Paraguai que tá tudo certo, e não é porque empatou com o River Plate do Uruguai que tá tudo errado. Mas o time do... Desculpa, Racing do Uruguai, falei bobagem. Mas, Pretzel, esse time do Corinthians hoje, ele é bem pior do que o do ano passado. Se o Corinthians não se reforçar, onde o Corinthians chega nesse Campeonato Brasileiro que vai começar no fim de semana? Existe uma diferença. O time tecnicamente é inferior. Tecnicamente. O ano passado o time era melhor. Mas é a questão da atitude. O Ronaldo, que já foi jogador e já viveu o Corinthians, sabe disso. O corintiano gosta do jeito que o time trabalha hoje. Não é um time brilhante, é um time competitivo. Para mim é um time nota 6. O Corinthians tem que contratar 4, 5 jogadores. Não tem dinheiro, a gente sabe. Mas assim, ó, o Corinthians na Série A com esse elenco, ele vai até onde? Ele fica na primeira página, lá embaixo talvez, em 9º, 10º, é mais ou menos por aí. Acho que a campanha é essa, não dá para se iludir. Hoje, é o que nós conversamos no Concentração, tem que ganhar o jogo hoje. Porque se não ganhasse do pior time da chave, aí ficaria numa situação complicada. Como aconteceu no ano passado, o Corinthians não ganhou do Always Red, exatamente, exatamente. Então é o seguinte, ó, o Corinthians ganhou e o Racing ganhou. A surpresa foi, até o torcedor brincou. E o Argentinos Júnior, né, foi oportunista, né? Porque o Argentinos perdeu hoje. Só que o próximo jogo... Mas você não seria também? Não, mas só que o próximo jogo... o Corinthians tem que jogar 2 vezes com o Argentinos, né? Lá e aqui. Isso. E não espera facilidade. E o próximo jogo é lá, né? É lá, viu? Não vamos esperar facilidade. E outra, e muito mais pelo Corinthians também. O Corinthians contra o Racing jogou bem, não jogou nada contra o Racing. E o Racing é um time bem comum, né? E hoje fez 3-0. Então... O Corinthians pegou um time ruim, pegou e tocou 4. É isso que tem que fazer. E quando ficou com um a mais, as coisas ficaram bem mais fáceis. O Arévalo foi expulso aos 15 da segunda etapa. A partir daí, acho que o Antônio Oliveira demorou para mexer. Mas logo em seguida, aos 19, o Yuri Alberto fez 2-0. Quando ele fez 2-0, acabou o jogo. Aí era para forçar a goleada, como forçou. Algumas mudanças foram boas. Jogadores entraram com bastante vontade. Então 4-0 foi ótimo resultado. Pelo saldo de gols, neste momento, o Corinthians é primeiro do grupo. Lembrando que passa o primeiro, o segundo tem que jogar um playoff, mais 2 partidas. Então se cansa, né? Perde mais 2 datas. Viagem. Então assim, pode ir correndo o risco de ser eliminado. Então ser primeiro é fundamental. Então termina a segunda rodada, o Corinthians é primeiro do grupo. Essa é a ótima notícia. As outras notícias. O Corinthians é forte para a Série A? Não. O Corinthians é forte para a Copa do Brasil? Não. É uma realidade. Essas são as outras 2 notícias que tem que ser bem colocadas para o treinador Antônio Oliveira e ele tem que trabalhar. Mas eu concordo com o Ronaldo, time de muito mais atitude, competitividade, porque também se não tiver isso, aí não sobra muita coisa, né? Eu não estou dizendo que o time do Corinthians é ruim, não é isso, mas também não é uma maravilha como muita gente pinta. O Corinthians é um time de razoável para bom pela sua realidade. Uma nota 6, eu acho,
colocando todos os titulares em campo. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Você que tá saindo da Neoquímica Arena aí, você que tá indo pra casa do camarada, fazer um churrasquinho. Pô, Capela, um churrasquinho na terça-feira. Terça-feira a nova quarta, que é a nova quinta, que é a nova sexta, depois sextou e é tudo nosso. E é o seguinte, a vida é uma festa, tem que aproveitar o negócio mesmo. 9h15 a marcar o quinto sinal, daqui a pouquinho nós teremos o quadro Alô Torcedor. Você vai mandar sua mensagem escrita ou de áudio, mas se for áudio, curtinho, no pique, 15, 20 segundos, você me ajuda, que eu consigo rodar muitas participações por aqui. 11999048756 é o DDD 11 para você que está fora de São Paulo. Deixa eu mandar um forte abraço aqui. Alô, Corinthians! Um abraço aqui para Maurício Felberg. Esse aí tem a chave do Parque São Jorge. Grande Mauricião, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, tá feliz da vida com a vitória do Corinthians. Daqui a pouquinho faremos o gabarito, mas o Romero, quando fez os seus gols, os dois da vitória de 4-0, ele não comemorou nenhum gol. Aí eu até perguntei pro Pretzel aqui em off. Ô Pretzel, eu não tô lembrado, mas o Romero já jogou no Nacional do Paraguai? Tem algum vínculo, algum respeito? Porque ele não tá comemorando nada. E geralmente o Romero, quando mete caixa, ele faz aquela comemoração do aviãozinho, vai pra galera. Será que seria uma não comemoração, entre aspas, em resposta, se é que ele quis dar uma resposta ao Antônio Oliveira, porque ele não vinha sendo titular e talvez merecidamente na cabeça do torcedor, ele mereceria ser titular desse time do Corinthians, Pretzel? Eu acho que sim. O Romero deixou uma impressão muito boa no ano passado. Não sei se vocês lembram. Salvou o Corinthians do rebaixamento. Sim. Não sei se vocês lembram, o Michel vai lembrar e tu também, Capelares, quando ele fez jogos ruins, eu brinquei que ele tinha perdido a força. Que eu não tenho a força. Brinquei até com o lema do He-Man, né? O Romero era eu não tenho mais a força. Aquela força que ele tinha em 2016, 2017. Que o consagrou, que o consagrou, que ele foi um jogador importantíssimo. Mas ele recuperou. Ele não é mais aquele jogador de muita questão física, né? De cara de choque, vai passar por cima dos zagueiros, mas ele virou um jogador inteligente. O passe que ele deu hoje pro gol do Yuri Alberto, o segundo gol, golaço. É uma maravilha, é um cruzamento espetacular. Então o Romero hoje importantíssimo, é um jogador de ótima leitura tática, é um jogador integrado ao Corinthians, mas assim, quando você tem o Romero, vocês vão entender que como principal jogador, é aquilo que eu disse, é um time nota 6. É isso. Porque ele não é um grande jogador, um fenômeno, mas ele é um cara que hoje está totalmente adaptado e tem sido o líder do time. Para mim, ele tem que ser titular. Nos meus tempos de setorista, só para matar isso aí, Ramirão, é o seguinte, nos meus tempos de setorista do Corinthians e hoje, brilhantemente, o Ramiro... Capelanes, para. Esse negócio precisa ser explicado. Não é, porque sempre que tu vai chamar o Ramiro, tu faz uma média danada. É verdade, cara. Você acha que o trabalho dele é ruim? Você acha que o trabalho dele é ruim? Não, é que fora do ar sempre me diz, cara. Quando eu fazia setor, eu era bem melhor, cara. Era bem menor. Mas um dirigente uma vez chegou pra mim, foi um jogo Corinthians 3, Bahia 1. Acho que foi isso aí que aconteceu. Acho que o Rony fez um gol, que hoje está no Atlético Goianiense. E aí terminou o terceiro tempo na época, né? E aí eu encontrei algumas pessoas que trabalhavam no Corinthians naquela oportunidade. Eu vou comer uma pizza? Eu falei, vamos, né? Sempre é bom ter história, trocar uma ideia, pegar uma fonte, uma informação, um furinho, né? Sempre bom. E aí, lá ele. E aí o dirigente me falou assim, ó. A gente tava falando sobre o Romero, né? Porque o Romero tinha aquela dívida e ainda tem com o Beto Rapp. E a gente chegou nesse assunto. Falou assim... O Romero é o melhor exemplo corintiano. Ele é um ruim bom. Você concorda com essa afirmação? Um ruim bom? Não. Ele é um razoável bom. Razoável é melhor. bom. Ruim ele não é. Tá. Perfeito. Razoável bom, perfeito? Perfeito. Não, eu tô falando, não é minha opinião. Eu sei, mas eu tô acrescentando. E aí eu falei, nossa, um ruim bom é meio forte, mas ao mesmo tempo... Ruim não é, ruim não é. Não acho que... E com isso a gente descobriu com quem que você jantou, almoçou. Talvez você saiba. Ele tá lá? Não. Não está nessa direção? Não. Tava na outra? Pô, irmão, aí você me quebra, né, irmão? Só pra saber. A gente já sabe, né? O Capela, só complementando até sobre o Romero. O Romero deu uma entrevista na saída do gramado pra ESPN. Disse, fico feliz principalmente pela vitória. A gente precisava, depois do empate, jogamos bem, ficamos com a bola e tentamos sempre desnivelar o marcador. Fico feliz pela marca, é objetivo cumprido. Trabalhamos para cumprir marcas, e aí o detalhe aqui, entra até, a gente falava de críticas e tudo mais, Eu e minha família sempre acreditamos no trabalho. Tem quem não acredita, mas é preciso confiar em si mesmo, e eu confio. Nossa senhora, então repita quem falou isso e em que momento isso foi dito. Isso é muito importante que você falou, repita aí, Ramiro. Vamos lá, o Romero, na saída do gramado, deu uma resposta à ESPN.
e diz o seguinte, ó, fico feliz pela marca, ele fala da marca, de se tornando o maior estrangeiro em número de gols com a camisa alvinegra e também o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Fico feliz pela marca, é objetivo cumprido. Trabalhamos para cumprir marcas. Eu e minha família sempre acreditamos no trabalho. Tem quem não acredita, mas é preciso confiar em si mesmo e eu confio. Olha, gente, eu longe de querer fazer polêmica aqui. Tô falando sério agora, tá? Se fosse para levantar alguma polêmica, algum outro programa esportivo, talvez eu faria. Mas agora é pra gente fazer uma análise séria no apito final, Pretzel. Eu não vou ser leviano de falar, foi um recado pro Antônio Oliveira. Mas ele deu recado pra alguém. Pra quem seria, Pretzel? É isso. Tua leitura é a mesma que eu tenho. Pra mim é pro treinador. Pra mim é pro treinador. Não comemora, ficou no banco contra o Racing, entrou mal no jogo, vamos deixar bem claro. Entrou mal contra o Racing. Quem entrou bem lá, né? Ninguém jogou bem lá, né? O melhor foi o Varela, que por sinal é bom jogador, não sei se fez gol hoje. Bom jogador, capitão do Racing, Varela, jogador de meio campo. Então o Romero hoje deu um claro recado. E nos chamou a atenção. Ele faz 2 gols e não comemora. Isso aí chamou a atenção. Então, vamos aguardar. Quem sabe o Antônio Oliveira dá entrevista, né? Vai ali onde fica o pessoal da imprensa e dá entrevista, claro. Ou vai pra Corinthians TV, fala na Corinthians TV seriam um abraço ao perguntas... Ivan Andrade, mas eu entendo o trabalho dele, que é um baita no cara. Não, nós entendemos. Só que assim, essas televisões corporativas, né? Desculpa, institucionais, melhor dizendo, são televisões que... É um mundo encantado. É um mundo encantado. Eles não vendem a verdade pro torcedor. A verdade é essa aí. A verdade é essa aí. Não fazem as perguntas que o torcedor gostaria de ouvir. Ainda bem que existe a imprensa livre para que a gente possa fazer isso. Agora, uma pena, mais um jogo que a gente não vai conseguir ouvir o Antônio Oliveira. Ainda mais depois dessa declaração do Romero aos canais ESPN, depois da partida, dando claramente um recado ao treinador. A pergunta é, então, Pretzel, o Romero tem que ser titular do Corinthians? Claro que sim. Nesse Corinthians tem que ser. O Corinthians ideal, com todas as peças à disposição. O meu Corinthians ideal? O seu. Linha de 4-3-3, é isso? Cássio, né? Mateuzinho... Mateuzinho? Tu tá pedindo a minha escalação, tu quer adivinhar a minha escalação? Mas é um debate, velho. É um debate. Deixa eu terminar a minha escalação. Quer um monólogo? Cara. Então faz mas só deixa eu terminar. Na próxima você pergunta pra ele, né, Pretzel? Deixa eu terminar a minha escalação, cara. Cássio, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Torres. Gustavo Henrique, Torres. E olha, na lateral esquerda, cara. Tem que ser o Palácios. Caetano. Cara, tem que criar alguém na lateral esquerda. Palácios, irmão. Sim, mas o Palácio não tá jogando. Eu acabei de falar, mas você não presta atenção no que eu falo. Ideal, Palácios, é o que tem. Palácios. Meu meio de campo, Ranielli, Paulinho, Fagner e Rodrigo Garro. Maicon fora. Na frente, Romero e Yuri Alberto. E o Coronado? Não? O Coronado não. Coronado por enquanto. O Coronado chegou agora, vou esperar um pouco, certo? Você colocou o Garro, né? Sabe por quê do Coronado? O Coronado ficou 10 anos na Arábia. Entendo o que eu tô dizendo. Já chegou, já teve uma lesão muscular. Tem que ter calma. Dá pra esperar ele uns 6 meses aí, quando ele estiver bem adaptado, aí sim. Aí coloca de novo. Eu vi o Ramiro entrevistou um torcedor. Coronado tem que entrar. Ele é bom jogador, mas calma. Escale novamente sua seleção ideal. Não, meu time ideal. Cássio, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Torres e Palácios. Ranielli, Fagner, Paulinho e Garro. Fagner como ponta pra deixar claro. O Fagner no meio, numa segunda linha ali. Isso, numa segunda linha. Meio campo? Sim, numa segunda linha. Segunda linha jogando pelo lado direito. A partir direito. do lado direito. Foi praticamente como ele jogou hoje. Mike joga no Palmeiras, ele praticamente jogou assim hoje. Tá. Só não jogou assim porque não tinha ninguém na cobertura e não precisou botar. Mas não precisou botar alguém na cobertura. Perfeito. Ele jogou de ponta hoje contra esse time fraco do Nacional. Mas jogou bem. E lá na frente, Romero e Alberto. Deixaria o Wesley mais como opção para segundo tempo. Wesley no banco. Eu mudaria radicalmente aí o meu time. Eu colocaria ainda assim o Fagner como lateral direito. Ia começar. O meu goleiro seria Carlos Miguel, para deixar bem claro. Carlos Miguel no lugar do Cássio, que é um patrimônio do clube. Nós falamos sobre isso, lembra? O Carlos Miguel joga Sul-Americano e o Cássio joga o brasileiro. Mas aí é o fantástico mundo do Corinthians. Mas eu faria isso. Eu também. Eu faria isso. Perfeito. Oi, Ramiro, fala. O Bruno Lazzaroni está indo para a sala junto ao Yuri Alberto. O Antônio Oliveira, de fato, não vai falar. E o MR aqui, porque é fácil MR. O MR. Calma, sem xingar. MR, põe teu nome aí, cara. Sem identidade, sem nome, sem rosto. Assim é fácil, cara. Põe teu nome aí, MR. Vamos ver se tu tem nome mesmo, se tu é cobra mandada. É isso. Apenas isso. Por que meu tio, cobra Maurício mandada? Ramos tá ouvindo aí. Maurício Ramiro tá ouvindo a gente. Maurício Ramiro. Meu tio, o MR. Ramiro vai pro inferno. É o cara ruim da família, né? Da família. Tô entrando agora na sala de coletiva. Aí ele começa a falar baixinho, assim, pra não atrapalhar falar ninguém. Um pouco mais não, baixinho. você pode falar alto, irmão, porque a coletiva não começou. Você tá trabalhando em rádio, as pessoas precisam te ouvir, entrando velho. Agora, o Yuri Alberto, Bruno
Também Lazzaroni aqui, junto ao Tem que Fabinho treinar, Soldado. irmão, tá ofegante, hein? Tem que treinar um pouquinho mais. Vim na correria aqui, os dois estão... Você anda treinando, Ramiro? Não, tá difícil. Nenhum exercício? Mas, não, faço academia e tudo mais. É que eu não vou falar isso agora, né? Tô tímido. Mas... Yuri Alberto e Lazzaroni chegando agora na sala de coletivo. Então vamos, vai. Vamos lá, vamos ouvir os dois. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do Corinthians. Boa noite, Yuri, Bruno, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. O Bruno, queria que você avaliasse, por favor, o que você viu desse Corinthians, se lhe agradou, e também sobre o Romero, né, se me permite, porque o Romero é um jogador que oscila bastante entre titularidade e também banco de reservas. O desempenho dele, a artilharia na Neoquímica Arena, a artilharia no Corinthians, o jogo de hoje, te deu uma resposta? Obrigado. Boa noite. Claro que os jogadores deram uma resposta muito positiva, principalmente levando em consideração o nosso desempenho na última partida. Eles foram fundamentais, eles cumpriram praticamente a risca que o Antônio pediu a eles, e a questão do Romero, esse número pessoal dele aí é importante, claro que é importante, tem que enaltecer, valorizar, mas quem ganha é a equipe. Esses destaques individuais, eles são importantes, mas o principal sempre vai ser a equipe. A gente está feliz por ele, mas está ainda mais feliz por ter conseguido a vitória da forma que foi, com números praticamente incontestáveis, com número de finalizações, posse de bola, situações de jogo por dentro, jogo por fora, impedindo a transição do adversário. Então, valorizar bastante o que eles fizeram hoje. Boa noite, Bruno. Aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Queria que você explicasse, né, a questão da mudança, a entrada do Fausto Vera no lugar do Breno Bidon, o que foi pedido e se ele supriu o que vocês tinham pedido, né, você e o Antônio Oliveira, e se possível uma pergunta para o Yuri Alberto, o que facilita no futebol dele tendo o Romero ao lado, dando assistências também, chegando ali para dividir também um pouco do protagonismo do ataque. Cara, o Romero é um jogador muito importante, né? Principalmente ali no nosso ataque, é um cara que chama muita atenção, tem feito bastante gols também. Eu acho que é muito bom dividir essa atenção que todo zagueiro, né, tem conosco. Então acho que dividir essa atenção com ele é muito importante, que muitas vezes eu estou mais livre, muitas vezes ele está um pouco mais livre. Então acho que esse nosso entrosamento de troca de marcação ali, principalmente naquele lado direito, que eu sou muito ambientado a jogar também, então tem dado muito certo e creio que sairão muitos gols. Sobre o Fausto Vera, é muito do princípio, os jogadores que saíram em relação ao jogo anterior não saíram com baixa de rendimento. Foi uma tentativa do Antônio de tentar encaixar algumas peças, procurar usar a característica principal do Fausto, que é a construção, consegue virar a bola de um lado para o outro, está sempre disponível para jogar, e resgatar um jogador que foi super importante na campanha de 2022 aqui do clube. Importante demais, para mim, acompanhando de fora, ele fez uma temporada praticamente perfeita, foi um pilar importante para quase um vice-campeonato ali da Copa do Brasil, e a gente vai ter, principalmente a partir de agora, uma sequência grande de jogos em curto intervalo, então todos serão importantes, todos vão surgir oportunidade para praticamente todos, e basta eles entrarem e corresponderem e continuarem com essa atitude, não só no dia dos jogos, no dia de treinos. Eles têm sido exemplares, né, nessa parte. Olá, Bruno. Olá, Yuri. Boa noite. Filhote de Identidade Corintiana. Bruno, primeiramente para você. No outro jogo do grupo hoje, o Racing fora de casa ganhou de 3-0 do Argentino Júnior. Um resultado considerado diferente no grupo. O quanto isso também leva de confiança para vocês para um jogo decisivo contra o Argentino Júnior fora de casa? E ao Yuri, você hoje um gol, uma assistência, uma parceria com o Romero de ataque ali, que vem rendendo frutos ao Corinthians. Queria que você falasse sobre a diferença de jogar com ele ou jogar com o Pedro, como foi na partida contra o Racing. O Romero é um cara de muita mobilidade, né? Então a gente tem trocado bastante ali. E quando a gente joga com o Pedro, a gente joga com um cara mais de referência, que hoje pedia muito, até quando ele foi entrar ali, eu falei para ele que sairia um gol, que é uma característica dele, a gente estava achando muita bola na área ali. É um cara mais de referência, e o Romero é um cara de mais mobilidade. Então a gente
A gente, tanto com o Romero, tanto com o Pedro, tem dado muito certo. Estou fazendo gols, ajudando o Corinthians. E eu acho que, independente de quem estiver jogando ali, o Pedro ou o Romero, os dois fizeram gol hoje. É uma felicidade muito grande por eles. Pelo Romero também, pela grande marca que ele vem atingindo agora. Muito histórico, né, para ele, aqui na Arena. Então, acho que, independente de quem estiver jogando ali, vai ser uma parceria muito boa que durante os treinos a gente tem se entrosado bastante. Sobre a questão da vitória do Racing, ela foi de forma surpreendente, acho que para todos, praticamente todos, mas demonstra que não há equipes fáceis hoje em dia. Apesar do nosso rendimento na última partida não ter sido aquilo que nós gostaríamos, apesar de que não faltou entrega, dedicação, mas mostra que é um grupo competitivo. Todo jogo é importante, porque num grupo de 4 equipes e passando só um de forma direta, todo jogo é importante e decisivo. Então, vai ser mais um jogo decisivo no próximo jogo, fora de casa. Yuri, Bruno, boa noite. Boa noite. O Corinthians estreia no próximo final de semana no Campeonato Brasileiro e na meta orçamentária do Corinthians, o Corinthians prevê chegar entre os 7 primeiros no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que jogando tal qual o Corinthians jogou hoje, é possível atingir essa meta, ficar no G7 do Brasileirão? Tanto para o Bruno quanto para o Yuri. O Bruno representando a comissão técnica, o Yuri os jogadores, por favor. Cara, nós como jogadores, a gente sempre quer manter o Corinthians onde ele merece, que é no topo da tabela. Infelizmente, o ano passado não foi assim. A gente estava disputando muitas competições também, então... lógico que não tirando a nossa responsabilidade, mas eu creio que esse ano vai ser muito diferente. Tem começado bem diferente, graças a Deus. E eu creio que o time vai se unir ainda mais para fazer uma grande temporada e manter, como eu disse, manter o Corinthians onde ele merece, no topo. Esse objetivo ele vai ser alcançado se nós formos fortes, principalmente dentro de casa, nesse ambiente que a torcida, o estádio como um todo, acaba ocorrendo dentro do campo. Então, é fundamental que a gente consiga vencer mais jogos em casa. Claro que a gente vai, em todas as partidas, buscar a vitória, mas dentro desse ambiente aqui, com a força da nossa torcida, com a força do nosso grupo, vai ser fundamental para que a gente alcance esse objetivo. Bruno, Yuri, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. 2 meses de trabalho, né, Bruno? Vocês completaram, né? Hoje, ontem, algo assim, está bem próximo. Então, eu queria saber do Bruno como auxiliar, essa competitividade dentro do grupo, né, como que é para vocês, né, vendo esse grupo em alto nível, tendo altos, tendo baixos, e também do Yuri, né, o que mudou desses 2 meses para cá, né, dentro do elenco do Corinthians. Por favor, obrigado. A competitividade ela é fundamental dentro de um grupo para você conseguir alcançar coisas importantes. A partir do momento que surgem as oportunidades, os jogadores têm que estar prontos. E nós, no dia a dia, procuramos trabalhar todos de forma igual, para que na hora que eles tenham oportunidade possam render, passar as informações que são passadas. O Antônio é bem criterioso, é bem detalhista, ele cobra bastante no dia a dia. É fundamental esse tipo de cobrança, a cobrança do Antônio, a cobrança interna entre os jogadores. Vai se formando um grupo forte, vai se formando um grupo vencedor, com fome de vencer. Mais uma vez, vai ser importante demais a questão do nosso fator casa no Campeonato Brasileiro, na sequência das outras competições. O Corinthians sempre foi muito forte aqui na Arena e a gente não pode deixar, não pode perder esse tipo de ímpeto, esse tipo de postura, porque, como eu falei anteriormente, os jogadores têm sido exemplares no dia a dia em termos de entrega, dedicação, alegria para trabalhar. Então, a gente espera que só coisas boas da parte dele. E o resultado de hoje foi importante para ganhar confiança, porque a gente vai ter uma sequência difícil, com um intervalo curto entre os jogos, então foi importante demais. Tá aí, a entrevista coletiva do Bruno Lazzaroni. E aí o detalhe é o seguinte, até cortei aqui, porque o Augusto Melo está chegando por aqui e daqui a pouco vai falar com a imprensa. Claro, muita coisa a questioná-lo, entre os principais assuntos, o aumento do valor dos ingressos. Tudo isso a gente vai perguntar ao presidente do Corinthians, que está conversando com a televisão agora. Fala, então, Capela. deixa eu falar. Eu vou abrir o jogo com o ouvinte corintiano aqui, ó. 9h33 agora. Temos outros jogos em andamento. Ouvimos o Lazzaroni e, obviamente, a prioridade é para Augusto Melo. Eu tenho alguns compromissos comerciais aqui para que a gente possa colocar em destaque. E eu não queria perder em nenhum momento a entrevista com Augusto Melo. Até, eventualmente, se a gente conseguir colocar a escuta do presidente para poder trocar uma ideia, seria fundamental. Claro, se der.
Ô Ramiro, você tem mais ou menos, sei que você não é bruxo, trabalha com futurologia, mas você acha que depois de quanto tempo aí que ele sai da TV e conversa com o pessoal de rádio, hein? É difícil, mas acredito que uns 5 minutos, 4 minutos ele esteja por aqui. Porque ele chegou, tem uns 2 minutos por lá, rapidinho, na parte televisiva. Boa, Ramirão. Então é o seguinte, vou rapidinho aqui pro break. Na volta, em definitivo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, com o repórter setorista do Corinthians, Pedro Ramiro. No apito final, o Corinthians venceu por 4-0 o Nacional do Paraguai. E o Timão, vai dormir na liderança do grupo da Copa Sul-Americana. Até já! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Felipe Massa não apenas é o líder da temporada da Stock Car entre os pilotos, como ajudou a TMG Racing a assumir a liderança no campeonato de equipes. Depois de 3 corridas, a TMG, que também conta com Rafael Suzuki, soma 255 pontos, contra 232 da RCM Motorsport, que tem como pilotos Bruno Batista e Ricardo Zonta. A equipe Amethyst Vogel, que tem o bicampeão Gabriel Casagrande e Lucas Foresti, é a terceira colocada com 229 pontos. A Pole Motorsport e a Crow Racing completam as 5 melhores equipes até o momento. A decepção, por enquanto, é a atual campeã Eurofarma RC, que teve problemas na primeira etapa e ocupa uma modesta 10ª colocação na tabela. A próxima rodada dupla será disputada em Interlagos nos dias 20 e 21 de abril. Rede Bandeirantes de Rádio. Dia 13 de abril tem o UFC 300 com o maior card de todos os tempos. Alex Poatan lidera o evento defendendo o título dos meio pesados. Teremos o retorno dele, Charles do Bronx, além de Jéssica Andrade, Deison Figueiredo, Renato Moicano, Diego Lopes e Marina Rodrigues. Você não pode perder esse evento histórico. Sábado, dia 13 de abril, a partir das 19 horas. Só no UFC Fight Pass. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h37, estamos de volta ao vivo, apito final, Rádio Bandeirantes. Corinthians vence o Nacional do Paraguai por 4-0. Os outros jogos daqui a pouquinho com a Marcela Souza. Antes, Neoquímica Arena, presidente Augusto Melo falando. E aí, Ramiro? Os ingressos caros estavam todos praticamente vazios, que é as cadeiras e camarote. A gente já está preenchendo isso. Graças a Deus, todo dia eu assino 10 contratos de camarote, está voltando a vender os camarotes, porque a gente teve que brecar tudo isso para rever algumas situações. E a partir do jogo com o Atlético já volta tudo normal. Nós vamos ter um ingresso para o povo, como eu sempre prometi, para o corintiano, né? Presidente, o que é voltar ao normal, mais ou menos? Paulista, a gente vai voltar a ter um preço justo para que o torcedor possa, porque são praticamente 4 jogos aí por mês, né? Se você ficar cobrando também ingresso caro, eles não conseguem assistir. A gente vai ter um ingresso para todo mundo frequentar a nossa arena. Presidente, eu gostaria de que você atualizasse a situação do Matias Rojas. Cara, o meu jurídico está cuidando disso, está tudo sob controle isso aí. Isso aí pra gente não nos preocupa, não. São 100 dias de... Por favor, presidente. Isso está bem atualizado, não é fácil, mas essa semana, se Deus quiser, tem novidade. 2 meses do trabalho do Antônio Oliveira, o que melhorou no Corinthians, na sua opinião, o que precisa melhorar para o Corinthians? Melhorou tudo, gestão, vestiário,
ambiente, pô, hoje a gente é uma família lá dentro, todo mundo feliz, até para se jantar, tomar café, todo mundo junto. É um ambiente maravilhoso, é isso que a gente pautava, que a gente sempre comentou. Vestiário, que se faz um grande time, é isso aí, é um conjunto, é vestiário, não é só craque, como eu sempre falei, não é só com dinheiro, ao contrário, é vestiário. Quando você tem um grande gestor, você consegue unir o grupo e consegue montar um grande time. Nós temos um time jovem e esse time vai criar corpo conforme os jogos agora. Se você for analisar a primeira partida do campeonato, todos os times aí não fizeram uma grande partida, até perderam, enfim. E agora acho que a cada jogo a gente vai evoluir mais. São 100 dias de gestão. Começa agora aí no final de semana. Qual é a briga do Corinthians do campeonato mais difícil do país? A gente vai brigar bastante, Overson, pode ter certeza. E a partir do meio do ano também a gente está se preparando bastante coisa, não adianta eu ficar falando também agora, a gente está se preparando para coisas muito boas. Primeiro, reestruturar a parte financeira, que não é fácil, vocês não têm ideia o que a gente pegou isso aqui, vocês vão saber agora na semana da transparência, nós vamos estar divulgando tudo para vocês. Então, assim, não foi fácil e o principal é a parte financeira. A hora que eu conseguir reestruturar essa parte financeira, aí o Corinthians começa a voltar ao normal. 100 dias de gestão, o senhor até aqui mais errou ou acertou? Eu mais acertei, pode ter certeza disso, cara. Tudo que a gente fez aí, trabalhando 24 horas, viajando na madrugada de jato particular, através para tentar grandes parceiros, cara. Minha vida hoje não tenho vida social, não tenho família. Tudo isso em prol do Corinthians, uma coisa maravilhosa que eu sonhei, que eu queria e estou fazendo. E a gente só tem acertos, pode ter certeza. A gente pagou por algumas coisas que não fomos nós, mas eu sou presidente, eu tenho que assumir, né? E estou assumindo, sou homem, então a gente assume o que faz, mas a gente está corrigindo. Se teve alguma coisa errada, a gente está corrigindo e vai corrigir muito mais e a coisa vai ficar boa, pode ter certeza disso. Presidente, Hernani e Evangelista, o que tem de verdade nisso? Enquanto não temos nada, nós temos um grupo hoje bom, que a cada dia, como eu falei, está entrosando, está pegando o corpo, agora vai pegar corpo conforme as partidas, porque não adianta só ficar treinando. Treinar é uma coisa, jogar é outra, e a partir do momento que estiver jogando, você pode ter certeza que o entrosamento vai vir. Presidente, o que explica a saída precoce da Telecena do patrocínio do Corinthians? Precoce nada, falta 2 meses para vencer. 2,5 milhões, presidente. 2 meses, ela ficou 10 meses aí, ia vencer, ela não ia renovar mesmo, mas vocês vão entender já porque que ela saiu. Já tem algum prazo para o relatório da Ernest Young? Acho que mais uma semana, vai ser a semana agora, até o dia 15, mais ou menos, a semana da transparência que vai ser divulgado tudo, termina agora. E o que vem por aí, presidente? Em que sentido? Neste relatório? Cara, vem o que a gente não imaginava. A gente imaginava uma situação, a gente imaginava que realmente a situação não era boa, mas ela é muito pior. Mas eu acho que com muito trabalho, com uma equipe muito boa, voltamos a dar credibilidade no mercado, até para comprar jogador. Hoje a gente tem opções de comprar jogador parcelado. E isso mostra o nosso caráter, o que a gente propunha e está dando certo. E vai conseguir sair disso, cara, não tenho dúvida. O Corinthians é muito forte, nós temos uma torcida maravilhosa e vocês vão ver em breve. Presidente, o Paulinho voltou a jogar na Neoquímica Arena hoje, já tinha voltado contra o Racing, mas fora de casa. Já pensa em uma possível renovação com o atleta que tem seu contrato já chegando na reta final? Cara, o Paulinho está nos surpreendendo a cada dia. Além de um jogador, é um ser humano fantástico. É um cara de grupo, é um cara que nós necessitávamos no vestiário também, fora as experiências do Cássio, do Fagner. O Paulinho hoje ele transmite muita tranquilidade, ele faz com que esse grupo une cada vez mais. Se vocês pudessem ouvir e ver ali o que ele falou no vestiário, emocionante, isso só faz cada jogador ali se unir mais para tirar o Corinthians dessa situação. Presidente, a última, os direitos de imagem de ex-jogadores já foram pagos, vão ser pagos? Primeiro pagamos tudo de quem está no elenco, de quem está na equipe, e agora a gente já está negociando essas pessoas, não só eles, como colaboradores, como funcionários que saíram. A nossa obrigação está aqui para resolver isso. Então isso já está dando um rumo de como a gente pode fazer, e em breve a gente começa a botar a coisa tudo em ordem. Se Deus quiser, com a credibilidade que a gente está passando no mercado, com novos parceiros que estão vindo aí, tem muita coisa boa que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá aí, a palavra do presidente Augusto Melo, falando, ele acabou com 1 minuto, a gente perdeu 1 minutinho dele, até gravei aqui, depois eu envio para vocês, mas ele fala sobre a questão dos ingressos, diz que pode fazer uma avaliação sobre isso, mas que no fundo, ele repete até o que a nota do Corinthians fala, que não aumentaram tantos os ingressos assim, não sei o que lá, enfim. E aí eu até perguntei, mas vocês vão fazer uma
reavaliação, pode ter a diminuição dos valores. Ele falou, a gente vai sentar agora e analisar como foi a renda hoje e depois tomar algumas medidas. Não, eles vacilaram. Parabéns pela transparência do Augusto Melo mais uma vez, sem dúvida alguma. Agora, vem cá, foi o pior público da Neoquímica Arena no ano. Não chegou a bater 2 milhões de reais de renda. Fausto Vera, vamos ouvir Fausto Vera aqui. Bom, vamos lá. De perguntar em relação como que você está. Muito foi se falado no ano passado, enfim, da sua situação até fora de campo e tudo mais. Como você está tendo oportunidade agora com o Antônio Oliveira? Como que o Fausto Vera está hoje com a camisa do Corinthians? Oi, tudo bem? Boa noite. No, a verdade é que não escuto muito o que falam nas redes sociais fora do clube. Estou muito com a família, com meus companheiros. Assim que estamos trabalhando muito e bueno, agora ganhar os próximos jogos. E como que você está com relação ao Corinthians? A gente sabe que até algumas informações você chegou em alguns momentos a pedir uma possível transferência do clube. Você está feliz no Corinthians hoje, Fausto? Sim, sempre desde que cheguei sou muito feliz aqui no clube. Também no começo do ano tuvimos algumas preguntas sobre otros clubes interesados y bueno, decidimos que fique aquí, así que ahora estoy muy contento aquí, estoy trabajando mucho y ahora a seguir por este camino de victorias. Você pretende cumprir contrato com o Corinthians? Sí, hoy en día estoy aquí en un club y si en algún momento se hace alguna transferencia, lógico que va a ser por beneficio del club y por beneficio meu, né? Você encara a perda de espaço sua no elenco titular, agora você reserva, hoje você voltou a ser titular. Como você vê essa comparação até com o Fausto que chegou aqui no Corinthians em 2022? Sim, a verdade é que fazia muito tempo que estava com alguns dores no corpo, né? Obviamente que quando o jogador sai no campo não tem desculpa, mas este tempo agora, data FIFA, aproveitei para recuperar-me bem, algumas coisas que estava arrastrando de faz algum tempo. Así que ahora me siento bien y bueno, espero voltar ao meu nível. Tá aí, a palavra do Fausto Vera no microfone da Bandeirantes. E aí, Pretzel? Falou, né, o Fausto Vera, gostei. E falou o presidente Augusto Melo também. O presidente responde rápido e aí dá para abordar vários assuntos com ele. E essa do relatório, hein? Tá todo mundo esperando o relatório da Ernst Young, porque deve ser um rombo gigantesco deixado pelo Grupo Renovação e Transparência. Né? Mas o Duílio não era o cara transparente? O cara que queria ser conhecido por ajustar o clube administrativamente, nem aí pra títulos? Como é que eu chamava o Duílio? Lembra? Mais incoerente do Brasil? O presidente mais incoerente da história. Sim. Porque ele veio com o discurso de pagar dívidas que ele próprio criou e assistiu com outro presidente, ele como homem do futebol. Conivente. Presidente mais incoerente e conivente da história. É isso. É verdade, é isso aí. Eu tô muito curioso para ver, porque realmente o Duílio, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, ele é um cara de pau, assim, dos maiores, um dos mais incompetentes e, para mim, o pior presidente que o Corinthians já teve, em vários sentidos. E o Corinthians, infelizmente, agora com o Augusto Melo, quando o Augusto Melo comete erros, a gente vem aqui falar. Só que, obviamente, que as nossas críticas não são tão pesadas quanto a gente criticou gestão Roberto, Mário Gobi, do Alib, Andrés, Duílio, Roberto, justamente porque esses caras, eles se apropriaram do clube da pior forma possível. Um clube tão democrático desse se fechou para um grupo que tomou conta da instituição durante 2 décadas, que praticamente faliu em diversos setores. Desmoralizou, perdeu credibilidade, financeiramente um clube falido com 2 bilhões de dívida. É claro que quando a gente fala falido, né, Pretzel, eu entendo o que a gente quer dizer. O Corinthians não é que ele vai falir financeiramente, não tem como você falir com uma torcida que é apaixonada, uma torcida que consome, uma torcida que não abandona. Agora, chega uma hora que o torcedor também ele se vê e fala assim, eu também não sou otário, porque hoje não tivemos 2 milhões de renda e o pior público da Neoquímica no ano. Mostrando bem claro, não dá para pagar ingresso de 500 conto ou mais. Não, o Corinthians tem que ver. O Corinthians gastou 130 milhões em contratações aí, né? Com o Augusto Melo. Exato. Só pra gente lembrar. Não gostei de muitas, mas tinha que dar uma reformulada. Tem muito jogador caro aí que custou demais também por causa da urgência e da emergência, né? O discurso não pode superar a realidade financeira. Sem dúvida. Ah, nós vamos ter um timaço, né? Aí não tem dinheiro. Aí começa a fazer loucuras com jogadores nota 6. A gente vai dar o crédito, né? Eles estão aí com quanto tempo agora? Já 120 dias, né? Então é o seguinte, já
São 100 dias. 100 dias. O time do Corinthians é um time nota 6. O torcedor pode ficar brabo. Pô, os caras lá não gostam. Não tem nada a ver. Nada a ver esse tipo de coisa de não gostar. É a realidade. O time hoje pegou um time ruim e tocou 4-0. Ótimo. Mas vem aí os grandes desafios pela frente. Vem aí as grandes competições. E é aí que o Corinthians vai ser testado contra grandes adversários. O Corinthians precisa, na minha opinião, de 2 gestões responsáveis. Essa do Augusto Melo e quem vier no lugar dele. São 6 anos de responsabilidade. O que significa isso? É você não torrar dinheiro mais do que você arrecada. Independentemente do time que tu tenhas. Não, tu tá debochando aí. Não tô debochando. Mas a realidade é essa. E eu tenho certeza que a torcida iria abraçar esse tipo de coisa. Peraí, vem cá. Iria abraçar esse tipo de coisa. Você acha que os próximos 6 anos de gestão do Corinthians serão 6 anos de uma gestão responsável pensando em dívidas e não no futebol? Não é o que eu acho. É o que eu acho que deveria ser. Mas como? O Corinthians não permite isso. Na minha opinião, é o que deveria ser. Tu não precisa abdicar de ter um time competitivo sendo responsável financeiramente. Mas a conta fecha nas duas situações, porque o futebol é aquela coisa. Ou você investe forte, ela tem que fechar. Bom, ou você não investe forte e aí organiza as dívidas. As pessoas criticam. Ele é tão ruim, ele é tão incompetente que ele não conseguiu nem organizar as dívidas e nem montar um time competitivo. As pessoas criticam o Eduardo Bandeira de Melo, mas ele fez isso no Flamengo. Ele ganhou um título, né? A Copa do Brasil caiu no colo em 2013, que foi no primeiro ano. Roubado, né? Viu? Um time absolutamente normal. Pega a escalação do Flamengo de 2013. Tio Elias, brocador. Brocador foi artilheiro daquela competição, irmão. Foi ruim? A gente pode ir pro gabarito agora. Vem cá. O cara que é artilheiro de uma Copa do Brasil e campeão com o time não vale nada. Agora eu tô desaprendendo de futebol. O brocador não é um maravilhoso. Quase o gol do Juliano ali, uma bola na trave, no travessão. Ô, Pretzel, o brocador jogou muito no Flamengo naquela temporada 2013, O time do Flamengo era nota 4, 5. O Pelá e Pierre Executivo, ele... O ataque era Everton, que depois jogaria no São Paulo. Perfeito. Elias no meio campo e o brocador. Era ruim? Quantos jogadores tem no time? 11. Tu falou em 3, cara. Era um time comum, velho. E o do Atlético tinha voltado da Série B? O time comum também era fraco. E os times de Libertadores não participavam da Copa do Brasil. Ainda bem. Entendeu? Então caiu no colo, eles foram campeões, cara. Mas ganhou. Tá lá, foram campeões. Taça no peito ou taça no armário. E arrumaram a casa. Tudo isso a partir de 18 e 19, que o Landim pegou, foi arrumado pelo Eduardo Bandeira de Melo. Tem toda a razão. É isso que o Augusto Melo tem que fazer. Lutar por títulos sempre. Mas o Corinthians permite isso. Cara, se não permitir, fica nessa. Viu? Tem um papagaio aqui, tu abre a gaveta ali, sai um esqueleto, certo? Tem 200 ações trabalhistas. Assim que é legal. O cara do futsal põe na justiça, o da natação põe, certo? O do almoxarifado põe, todo mundo põe na justiça. Aí é legal. O Corinthians vive nas páginas trabalhistas. Eu não tô falando que é legal. O setor do Ramiro daqui a pouco vai ser na porta do judiciário. A gente tem que trabalhar vai com ser na Barra Funda. O setor do Ramiro vai ser na Barra Funda, na porta do Tribunal de Justiça do Trabalho, Tribunal do Trabalho, cara. É assim que tu gosta, é assim que tu gosta. Depois vai ser o primeiro a levantar a voz. Também fica atrasando o salário aí. Vai ser o primeiro a levantar a voz. Fica muito claro que você não entende nada de gestão de futebol, uma vez que você quer colocar as dívidas acima do time dentro de campo. Calma aí. Você mesmo foi um crítico da gestão Guilherme Belintani, na época quando ele comandava o Bahia, que ele pensou muito nas causas sociais e meio que esqueceu do futebol. O Bahia foi rebaixado. Então tem que ter um equilíbrio. Não dá, infelizmente, no futebol para ou você pensar em dívidas ou pensar no time. Você tem que trabalhar com os dois juntos. Mas aí tu tá sendo incoerente. Tu concordou 3 anos com aquela frase infeliz do ex-presidente: o Corinthians não é banco. Tu concorda com isso? Como? Eu? Pô, mas tu tá sendo contra o que eu tô dizendo de responsabilidade financeira. Não, irmão. Não é isso. Tu concorda com aquela frase do ex-presidente: o Corinthians não é banco. Eu sou favorável. Aí triplicou a dívida. Eu sou favorável a uma gestão responsável. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: mesmo você tendo uma gestão responsável, você não pode ter um time ruim nas mãos. Mas quem disse que eu quero um time ruim? Daqui a pouco esse time cai pra Série B, e aí eu quero ver o que vão falar. Esse time atual é um time nota 6. Ó o Cássio aí. É um time fale. Vamos lá. Vamos ouvir o Cássio. Se manter ofensivamente, defensivamente a gente não sofreu, mas quando sofreu estava bem organizado, estava bem postado e deu poucas chances, mesmo com um jogador a mais. Depois o time manteve o equilíbrio, conseguiu trabalhar a bola, rodar a bola, ficar com a bola e não dar chances ao adversário. Eu acho que a gente fez um grande jogo. Cássio, o Romero deu uma entrevista depois na saída do gramado e até a impressão que deu é que talvez ele não seja tão
feliz, assim, por algumas críticas que ele tem sofrido, o Romero. O Romero tem sofrido algumas críticas. Você, enquanto líder do elenco, você percebe alguma diferença no paraguaio? Você acha que tem uma maneira também que precisa ser tratada com ele, algum jeito diferente para lidar e acolher o Romero nesse momento? O Romero é um cara muito importante, sempre foi um cara importante para o nosso grupo. O Romero, a primeira passagem dele, ele sofreu muita crítica e conseguiu dentro de campo. Uma coisa que é bom no Romero é que ele, assim como a maioria aqui que eu trabalhei, é que consegue dar resposta dentro de campo. E ele sempre conseguiu dentro de campo dar uma resposta boa. Não vejo ele diferente, é um cara que está sempre pronto para ajudar os companheiros. Creio que a saída, agora ele voltou, está muito mais maduro, muito comprometido, assim. Eu não vejo por isso, acho que essas coisas são pequenas, a gente não pode tirar o foco da grande partida que a gente fez hoje, conseguiu a vitória, até porque quando a gente não ganha, a cobrança é grande, se tratar de Corinthians, né? Então acho que hoje o foco total é ficar feliz pelo resultado e almejar no domingo fazer uma grande partida no começo do Brasileiro. Vem aí o campeonato mais difícil do país, eu queria que você falasse para o torcedor assim, a sua expectativa, o que você imagina, quantos times fortes vêm aí pela frente, enfim, qual é o nível do Corinthians, como se analisa a competição? Cara, uma competição difícil, já falei outras vezes, uma competição bem difícil, grandes equipes. E eu acho que a gente tem que evoluir do ano passado. Acho que em certos momentos do ano passado a gente não teve regularidade, o que fez a diferença da gente, principalmente em casa. Perdemos alguns pontos em casa que a gente não poderia ter perdido e acabou brigando na parte de baixo da tabela. Então, é ser mais regular, perder poucos pontos em casa, que eu acho que automaticamente fazendo isso a gente vai brigar na parte de cima. Tá aí a palavra do Cássio, falando também no microfone da Rádio Bandeirantes. Capela. Boa. Belo trabalho do Ramiro, como sempre. Mas quando Tamo eu era junto setorista, nessa, obrigado. Quando eu era setorista... Não, quando tu era setorista era uma Quando tu era setorista, era uma entrevista só. Era Cara, só uma entrevista. O Ramiro já fez 4. Peraí, irmão, deixa eu o falar. Cássio me chamou de canto aqui e falou, Pedro, eu falei, oi, preciso te falar um negócio. Eu falei, fala, Cássio, pode ficar tranquilo, gigante. Cássio. Não, cara, é muito diferente seu trabalho pro Capelani. É verdade, o Capelani me apertava, você passa pano pra mim, né? Então é ótimo, ó. 9h56, eu tenho um de break. Em 1 minuto eu volto com o Ramiro da Neoquímica Arena e com o Pretzel, que hoje tá falando mais que o apresentador no apito final. Hein? Conteúdo gigantesco, exorbitante. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Dia 13 de abril tem o UFC 300 com o maior card de todos os tempos. Alex Poatan lidera o evento defendendo o título dos meio pesados. Teremos o retorno dele, Charles do Bronx, além de Jéssica Andrade, Deilson Figueiredo, Renato Moicano, Diego Lopes e Marina Rodrigues. Você não pode perder esse evento histórico. Sábado, dia 13 de abril, a partir das 19 horas. Só no UFC Fight Pass. Alô galera, eu sou Milton Levi, diretor da peça As Aventuras da Fada Amor de Mami Seguti. A peça conta a história de uma fadinha que nasceu com T21, mais conhecida como Síndrome de Down. Um tema inclusive delicadamente lindo. Estaremos no Teatro Itália Bandeirantes de janeiro a julho, todos os domingos às 15 horas. Vocês não podem perder. Ingressos no site do teatro ou na bilheteria do próprio teatro. Eu, se fosse você, eu não perderia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estamos de volta às 9h58, tenho 2 minutos aqui no programa, viu? Quero mandar um forte abraço para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, a seleção brasileira, desculpa. O Atlético Paranaense faz mais um gol na Sul-Americana, a seleção do mundo, Marcela Souza. Exatamente, agora 3-0 sobre o Raio Zuliano, Fernandinho fez o primeiro gol de pênalti, depois Esquivel fez o segundo e agora Canóbio marca o terceiro gol. No Maracanã, o Fluminense, pela Libertadores, está empatando com o Colo-Colo em 1-1. O Libertad está ganhando de 2-0 do Deportivo Táchira
E o Boca Juniors está empatando em 0-0 com o Sportivo Trinidense. O Danúbio está fazendo também 0-0 com o Sportivo Ameliano. Boa, Marcelinha. Daqui a pouquinho mais destaques com a Marcela Souza. Vamos com o gabarito do jogo no pique. Vamos lá, Michá. Gabarito do jogo. Hino do Timão. Vamos lá. Só com as notas do Corinthians, né, Pretzel? Óbvio. Cássio, goleiro. Cássio não tocou na bola. 6. Fagner, toma amarelo. Fagner, 7. Mateuzinho. 6. Nossa, o Félix Torres, hein? Não foi bem de novo, mas melhor do que no último jogo. 5. Gustavo Henrique. 6. Hugo, 5. Hugo é duro, hein? Misericórdia. Ranielli, 6. Fausto Vera também ruim. Hoje 6,5. Paulinho toma amarelo. Mas entrou, cabeceou a bola na trave, mostrou que tá com ritmo. 6. Garro, 6,5. Coronado deu assistência. 6. Romero fez 2 gols. 8. Yuri Alberto foi pra rede. 7. Assim como Pedro Raul de cabeça. Entrou e o gol sobe a nota. 7. Wesley discreto. 6,5. Pedro Henrique entrou na vaga dele. Sem nota. Técnico Antônio Oliveira. 7. Que nota eu mereço na apresentação do programa? Faltando 30 segundos. Quase estourou o programa. 4. Ramiro, um abraço para a equipe técnica externa da Bandeirantes aí. Parabéns pelo trabalho e vá pro inferno, Ramiro. Rafael Pellegrini e Daniel Chingotti. Rápida informação em 5 segundos. Todos os caminhos levam para que o Corinthians feche com a Globo os direitos de transmissão. Quanto? Cerca de 250 milhões. E não deve passar disso. Muito bem. Ótima informação. Quem te sinal marca 10 em ponto? Pretzel. Abraço. Forte abraço, hein? Vou ficar com saudade. Amanhã eu entro em férias já, volto daqui 20 dias, tá? Eu acho que hoje vai ser uma caminhada longa até a tua casa. Michel Lopes na mesa de som, Marcelinha Souza na produção e coordenação, Central Técnica com Beto Rebeck, no Switcher com imagens, Alexandre Marques. Vem aí a importantíssima voz do Brasil no microfone da Bandeirantes. Eu entro em férias, estarei de volta daqui 20 dias, Esporte em Debate certamente, com pouquíssimo conteúdo nas próximas 3 semanas praticamente. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 9 de abril de 2024. E vamos ao destaque do dia, agenda ambiental e social. Medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula vai viabilizar projetos na área de energia renovável capazes de gerar 400 mil empregos. A MP também prevê uma redução de pelo menos 3,5% nos reajustes anuais da tarifa de energia elétrica até 2026. E ainda, o governo federal busca parceria com 70 municípios onde houve mais destruição da Amazônia nos últimos anos. Oferece mais de 700 milhões de reais em recursos para o desenvolvimento da economia sustentável local. E pede como contrapartida que eles prestem serviços ambientais de combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. O presidente Lula fala da importância de que as cidades tenham condições de cuidar da floresta em pé. Precisamos cuidar da maior reserva florestal do mundo, que está sob a nossa guarda, e tentar melhorar as condições financeiras da cidade, que tem que receber ajuda para cuidar.
você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais acesso da população a consultas e tratamentos com médicos especialistas pelo SUS. Tema da nossa entrevista do dia com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube. Precisar de uma consulta ou tratamento médico com um especialista pelo Sistema Único de Saúde atualmente pode ser um processo demorado. Consultas, procedimentos e exames muitas vezes são feitos em locais diferentes e os especialistas nem sempre trabalham de forma integrada. Para resolver o problema e reduzir a fila de espera, o Ministério da Saúde lançou esta semana o Mais Acesso a Especialistas. E hoje nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre o novo programa e como ele vai funcionar, integrando tecnologia e melhoria da capacidade de atendimento na rede básica de saúde. Boa noite, ministra. Muito boa noite, é um prazer estar aqui e também falar com todos que nos acompanham. Ministra, vamos começar então falando do programa que foi lançado ontem pela senhora ao lado do presidente Lula para levar mais médicos especialistas ao Sistema Único de Saúde, né? Como é que vai funcionar e quais são as mudanças previstas para fazer diagnóstico e início de tratamentos com especialistas de forma mais rápida? A grande mudança é uma mudança na gestão do cuidado, na forma, né, como nós vamos trabalhar esse acesso a especialistas, levando em conta a necessidade do paciente. Hoje, o sistema é feito de uma maneira muito fragmentada, então a pessoa que está com a necessidade da consulta de um especialista, ela tem que, muitas vezes, esperar pela consulta, esperar um tempo mais longo ainda pelos exames, e isso tudo tem um impacto muito grande na qualidade de vida e na saúde da pessoa, se for um problema mais grave, com um impacto, muitas vezes, de difícil mudança nesse quadro de saúde. Então, o modelo que nós anunciamos nesse programa, ele começa já na unidade básica de saúde, porque ao fazer o seu atendimento na unidade básica de saúde, começa todo o processo de atendimento a cidadão, ali ele vai ter também a possibilidade de, através de teleconsulta, também ter esse contato entre o especialista e o médico de família e comunidade. E indo ao especialista, nós vamos estar trabalhando para que haja todo o histórico do paciente, para que ele não tenha que ir a vários lugares. A principal mudança, então, é ofertar de maneira integrada tudo o que ele precisa para aquele problema de saúde. Então, ele vai fazer a consulta, vai fazer o exame, se tiver que fazer algum procedimento, isso tudo uma espécie assim de, vou usar o termo, não é muito bom, mas de um pacote, uma oferta integrada do cuidado que ele precisa ou que ela precisa. Então, essa é a mudança e que é um desejo nosso na área de saúde, na área do Sistema Único de Saúde, há muito tempo, de mudar esse sistema que não beneficia cidadão e cidadão, e visando reduzir exatamente o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento. Pois é, ministro, eu ia justamente perguntar sobre essa fila, né? Como é que ela está hoje, a fila para tratamentos com especialistas, e qual é a perspectiva do Ministério de redução, né? Qual é a meta de vocês? Isso depende do tipo de atendimento. No caso, vou dar um exemplo que é algo que é muito grave para nós, que é o tratamento do câncer. Nossa perspectiva é que a duração seja no máximo de 2 meses para o início do tratamento, né? Então, e reduzir em todas as outras doenças esse tempo de espera também. Isso vai ser feito mediante planos regionais, o Sistema Único de Saúde funciona com as regiões de saúde e organizando toda a rede para melhor atender aos cidadãos. Vai começar principalmente com tratamentos de câncer, né, e cardiologia, não é isso? Esse é um destaque que nós estamos fazendo, mas nós vamos fazer os planos em todo o Brasil, e isso também vai depender muito do quadro de saúde de cada região.
Agora, ministra, existe uma aposta importante do Ministério em tecnologia, não é? O mais acesso a especialistas vai lançar mão aí de teleconsultas, né? De prontuários disponíveis pelo aplicativo SUS Digital. Mais alguma ferramenta aí prevista vai ser usada? As principais ferramentas são o prontuário, né? O prontuário eletrônico, ele vai ser fundamental para os profissionais de saúde e também para que o cidadão, a cidadã possa ter o seu histórico, né? Isso mediante um aplicativo que é o Meu SUS Digital, que faz parte de todo esse programa do SUS Digital, e também através da telesaúde, com a possibilidade de consultas à distância. E eu também acrescento, que é algo muito importante no nosso programa, as teleconsultorias. Eu tive a oportunidade de presenciar na região amazônica o funcionamento desse sistema, especialistas da Universidade Federal do Amazonas apoiando pessoas que estavam nas unidades básicas de saúde e integrando unidades básicas de saúde do Pará e do Amazonas, né, mostrando que é possível, que é benéfico para as pessoas que precisam do atendimento de saúde. Agora, esse programa de mais acesso a especialistas, ele também se soma ao Mais Médicos, né, ministra? Sim. Que, nesse sentido aí de ampliar a oferta de atendimento médico de qualidade. Essa semana, inclusive, o Mais Médicos incluiu 1.600 médicos, né, que foram integrados aí ao programa. Eles vão atuar onde? Eles vão atuar em 700 municípios das diferentes regiões brasileiras, em áreas com maior carência de médicos. E eles já haviam sido selecionados, mas precisavam passar por um curso inicial antes de estarem atuando nas unidades básicas de saúde. Então, se soma porque o processo, o cuidado com as pessoas começa exatamente na unidade básica de saúde. Elas serão centrais nesse momento. E eu só acrescentaria, que eu acho que é um dado muito importante, o próprio programa de aceleração do crescimento, ele vem reforçar os programas que lançamos ontem, porque neles estão previstas 1.800 unidades básicas de saúde, estão previstas 55 policlínicas, onde são feitas consultas, exames especializados, estão previstas também maternidades, casas de parto. Então, há uma integração de ações de governo no campo da saúde muito importante para que esses programas sejam bem-sucedidos. Agora, ministra, vamos falar um pouco de dengue, né, que vem sendo aí uma preocupação desde o início desse ano, né? Hoje foi divulgado mais um boletim epidemiológico sobre a situação da doença em todo o país. Qual que é o cenário geral? O cenário é o cenário de preocupação, mas já com um sinal em 9 estados, um sinal importante, porque em 9 estados nós temos uma queda no número de casos, em 5 estados nós temos ainda um crescimento de casos, né, especialmente na região Nordeste, verifica-se esse crescimento agora, e nós temos 13 estados numa situação, e mais o Distrito Federal, já 13 estados numa situação, o Distrito Federal já em queda também, em situação de instabilidade. Então, esse é o cenário do ponto de vista de aumento, estabilidade ou queda no número de casos. Quando eu digo de cuidado, porque de fato a dengue é uma doença na qual as mortes são evitáveis. Então fizemos todo um trabalho muito grande de orientação aos profissionais de saúde e também aos cidadãos, às cidadãs, para que tenham cuidados, né, com os sintomas, os sinais de alerta, né, que são sempre medidas importantíssimas de cuidado nesse momento. Ministra, essa mudança de estação, né, a tendência daqui para frente é o tempo esfriar um pouco mais, isso deve ajudar também a reduzir os casos de dengue? Naturalmente isso tem uma influência na redução do número de mosquitos, o que é um dado importante. É importante também mencionar que além
da questão climática, que foi um fator fundamental para esse grande número de casos no início do ano. Também os planos de contingência dos estados, dos municípios, eles são fundamentais, né? O Ministério tem apoiado tecnicamente estados e municípios em situação de emergência, além da nossa campanha dos 10 minutos contra a dengue e as várias medidas que precisam ser tomadas. Tá certo, então nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil, mais uma vez. Muito obrigada e sempre bom estar com vocês. Nos anos de 2021 e 2022, 70 municípios da região amazônica foram os responsáveis por quase 80% da destruição da floresta. O governo quer agora ser parceiro dessas prefeituras para combater o desmatamento e os incêndios florestais e promover uma nova economia baseada na sustentabilidade ambiental. Para isso, serão investidos 700 milhões de reais. O programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia prevê 730 milhões de reais em investimentos. São 600 milhões do Fundo Amazônia e 130 milhões do Floresta Mais. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na região. Sozinhos, eles responderam por cerca de 78% da destruição do bioma em 2021 e 2022. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou a importância da liderança dos prefeitos para o desenvolvimento e o combate ao desmatamento na Amazônia. Quem pode mobilizar a comunidade para proteger a Amazônia? Quem pode atrair da melhor forma os investimentos privados para o desenvolvimento econômico? Quem pode nos ajudar a desenvolver esses municípios são os líderes dos municípios. O programa inclui escritórios de governança para oferecer informações sobre o desmatamento em tempo real, regularização fundiária e ambiental, pagamento por serviços ambientais pela conservação da floresta e implantação de brigadas municipais de prevenção e combate a incêndios florestais. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou o potencial da iniciativa de gerar emprego e renda para a população local. Todos agindo em bases sustentáveis. Esse é o desafio, gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida de cada pessoa que vive na Amazônia. O presidente Lula ressaltou que a Amazônia é responsabilidade do Estado brasileiro. Nós precisamos cuidar da maior reserva florestal do mundo, que está sob a nossa guarda, e tentar fazer do cuidado dessa reserva florestal uma forma de melhorar não apenas a qualidade de vida das prefeituras, do povo de cada cidade, mas melhorar, sabe, as condições financeiras da cidade, que tem que receber ajuda para cuidar. O pagamento dos recursos vai ser de acordo com a performance do município. Quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido pelo governo. Das 70 cidades, 53 já aderiram ao programa. O restante tem até o dia 30 de abril para firmar o termo de adesão. Reportagem Jéssica Gonçalves. Incentiva a geração de energia limpa e renovável e reduzir a conta de luz. São objetivos da medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. A MP das energias renováveis e de redução de impactos tarifários viabiliza projetos capazes de criar cerca de 400 mil empregos e de gerar até 165 bilhões de reais em investimentos privados. Também prevê que haja uma redução de pelo menos 3,5% nos reajustes anuais da tarifa de energia elétrica até 2026. Com o objetivo de incentivar a produção de energias limpas e renováveis, o governo federal poderá adequar prazos de projetos relacionados no setor ao cronograma de implantação das linhas de transmissão leiloadas. É o que prevê o texto da medida provisória assinada nesta terça-feira pelo presidente Lula. Os empreendimentos de energias renováveis poderão acrescentar até 34 gigawatts de potência ao sistema interligado nacional. A medida deve gerar investimentos de 165 bilhões de reais e criar cerca de 400 mil empregos, como disse o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Buscamos
atrair investimentos em projetos de geração de energia limpa, para expandir nosso parque de transmissão e fortalecer a nova indústria verde que se estabelece no Brasil, viabilizando nossa participação proativa na agenda internacional de transição energética. A medida também define mudanças nas tarifas de energia elétrica dos consumidores. O objetivo é reduzir a conta de luz em 3,5% a 5% ao ano até 2026. O texto possibilita o pagamento dos empréstimos contratados pelas distribuidoras durante a pandemia da Covid-19 e da crise hídrica de 2021, a partir da antecipação do recebimento de recursos a serem pagos em função do processo de desestatização da Eletrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a importância da iniciativa. Vamos trabalhar fortemente nos próximos 90 dias para a conta de luz de todas as famílias brasileiras. Vamos quitar, vamos trabalhar para isso. Os empréstimos criados a juros abusivos que foram contraídos durante o Covid e durante a escassez hídrica para minimizar e impedir mais aumento de energia. Devemos 11 bilhões de reais para diminuir a conta dos brasileiros. É nossa responsabilidade encontrar uma solução e agora vamos fazer isso. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que um dos grandes desafios é garantir contas mais baratas para o consumidor. Os mais pobres hoje pagam um preço muito maior pelo quilowatts do que aqueles que conseguiram migrar ou para a autogeração ou para o mercado livre. Portanto, o presidente determinou ao ministro Alexandre e a mim que promovêssemos reuniões, e essa semana acontecerá a primeira grande reunião, para que façamos um debate como compatibilizar a produção mais barata do mundo de energia com a conta que deve ser uma das mais baratas do mundo para o consumidor mais pobre e para a classe média. A medida provisória enviada ao Congresso também adequa os reajustes da energia do Amapá à média de outros estados da região norte, que é de 9%. Por causa de distorções do setor, havia uma previsão de que o Amapá enfrentaria aumentos tarifários em cerca de 44%. Reportagem Pablo Mudim. E ainda sobre energia limpa e renovável, o governo já lançou um programa que incentiva a renovação da frota de ônibus e caminhões para tirar das estradas os veículos mais poluentes. Uma das prioridades do governo é buscar alternativas para a descarbonização da frota de veículos no país. E nesse sentido, foi lançado hoje um estudo de caminhões elétricos nas estradas brasileiras. A repórter Graciele Bittencourt está aqui ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre isso. Boa noite, Graciele. Boa noite, Nazi, boa noite, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a indústria automobilística no Brasil já anunciou que está